Encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 5 da tarde, 37 minutos agora. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Olá, boa tarde para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. No ar, mais uma jornada esportiva para você. 9ª rodada, Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, 5:30 da tarde. A bola rola para Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte Preta. Este é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Já estamos no ar, no Futebol FI, no Futebol Interior. Nossos canais no YouTube. Estamos no ar também no Facebook, para você participar. Facebook Futebol Interior, pelo site futebolinterior.com.br/rádio, no aplicativo da Rádio Futebol Interior. E também, a partir de agora, conosco, a Araraquara News, o portal Araraquara News, de Araraquara para o mundo. Conosco na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Conosco também o pessoal da Rede Brasil Play FM nos Estados Unidos. Está aberta a transmissão esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Rede Brasil Play FM no site, também nos aplicativos, né? Pessoal que ouve a gente lá nos Estados Unidos e também no FM em duas frequências, 93,5 e 102,1 MHz. A partir de agora a bola vai rolar às 18h30 e você vai conferir todas as emoções aqui nos canais Futebol Interior. A nossa equipe para a primeira jornada já está escalada. Tem Marcelo Corsato para narrar o jogo, Frank Francisco para comentar. Estarei por aqui com você, torcedor, nas redes sociais. O Felipe Marques tá ligado e tá colocando no ar o nosso som e também o nosso áudio em todo o Brasil e também em todo o mundo, para você ligado com a gente. Você pode participar, mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, tá na tela aqui, ó. Deixa eu colocar meu dedo aqui, ó, pronto, ó. Para você que tá vendo a gente pelo YouTube, pelo Futebol Interior, 98989
35-26. Bom, são 5 horas mais 39 minutos no horário de Brasília. 5h39. A bola vai rolar às 18h30. A partir de agora, eu escalo as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Estandarte desfraldado, preto e branco, é sua cor, é a nossa macaca querida. Ô, macaca, amor da minha vida, sou louco por você. O destaque da Ponte Preta, macaca que vem para campo em busca de reabilitação. No Campeonato Paulista, são 3 derrotas seguidas. Eliminação na Copa do Brasil. O técnico Hélio dos Anjos escala a macaca. Anote aí, torcedor: Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício e Jean Carlos, Léo Santos, Leonaldi, Matheus Anjos e Fecim, Ribamar, uma das principais novidades do time, vem como titular. Matheus Anjos também entra nessa equipe. E Luca, treinador Hélio dos Anjos, macaca escalada, pronta, definida para jogar daqui a pouco às 18h30 contra o Mirassol. Para Bet Champs, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozuno, Mega Sorte, Loterias, Pizza do Dadá, Brumas e Store Colchões. Agora, o destaque do Mirassol. O Leão, que tem no seu time ex-jogadores da Ponte Preta. Por exemplo, o Luiz Oyama, camisa número 5. Esteve na Ponte Preta temporada 2020. Neto Moura, camisa número 8. Esteve na Ponte Preta temporada 2020. Camilo, camisa 10, está de titular hoje. Jogou na Ponte Preta, temporada 2021 e 2020. A Ponte no banco de reservas. Além desses 3 no time titular, o Mirassol ainda tem o Ryan, zagueiro que esteve na Ponte Preta na temporada passada. Ednei, outro zagueiro que também esteve na Ponte Preta na temporada passada. Portanto, lei do ex aqui, né, não vai faltar, mas esperamos que não tenha. E o treinador, Eduardo Batista, é o técnico do time do Mirassol. Também treinador formado nas categorias de base da Ponte Preta, que trabalhou na Ponte Preta, é hoje o técnico do time do Mirassol. 5 da tarde, mais 42 minutos, para comentar esse jogão de bola. A Rádio Futebol Interior vai de carona com ele. Frank Francisco. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva, grande abraço para você. Boa tarde, Frank, seu destaque para Ponte Mirassol. Boa tarde, Carlos. Carlos, o Hélio chegou, já vai ser a primeira partida dele. Muita gente, acredito, que aguardava muitas mudanças, Carlos, mas ele foi como eu imaginava. Mexeu na nevralgia e o resto vai ser com o tempo, amigo. Mas acredito numa postura diferente da Ponte para esse jogo de hoje. Um empate já vai ser bom, Carlos, mas 1-0 para nós vai ser sensacional. Empate, ele mexeu na nevralgia, tá certo. Esse Frank Francisco. 5 da tarde, mais 43 minutos. 5h43. A bola vai rolar e ele vai transmitir o jogo. Solta essa vinheta, cara, aí, por favor. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Couça. Sempre pra sempre, de bem com a vida, com aquele otimismo a 1000. Segundo o Marcelo, a gente que veio na viatura dos canais Futebol Interior, Ponte hoje vai ganhar de 6-0. E aí, Corsato, seja bem-vindo, grande abraço, boa tarde. Fala, Carlos, abraço pra você, boa tarde pro Frank, pro Felipe, pra todo mundo que tá acompanhando aí a nossa jornada esportiva que tá começando aqui nos canais Futebol Interior. Não foi isso que eu disse, é claro, né? Eu queria ter o otimismo que você e o Frank têm, mas eu entendo que o jogo é muito difícil hoje. Vamos pegar um dos melhores times do interior do estado de São Paulo na atualidade, né? E a Ponte Preta, você acabou de falar aí na sua abertura. São 3 derrotas seguidas no Paulista, eliminação na Copa do Brasil, trocou de treinador. Eu gostaria de ver o Marco Júnior no time, gostaria de ver o Kevin no banco de reservas, mas não é o que está acontecendo. Tem uma coisa boa nessa história aí, né? O Pedro Júnior foi pro banco de reservas. Não foi. E o Ribamar vai ser o titular. Pedro Júnior tá com lesão na coxa. Ainda bem, tá. Então obrigado, lesão na coxa. Ele e Matheus Jesus, os dois. Obrigado, fora. Lesão na coxa, Matheus Jesus, Pedro Júnior. Uns outros também poderiam descansar um pouquinho aí, né? Mas eu queria ver o time da Ponte Preta sem Kevin no time titular.
né? Porque não dá, não aguento mais ver o Kevin jogando no time titular da Ponte Preta. Peguei ranço do Kevin, né? Ele pode ser titular da seleção brasileira no final do ano na Copa do Mundo. Parabéns pra ele. Mas pra mim, na Ponte Preta, não dá mais pra aguentar o senhor Kevin. E o Fabrício é outro também que eu não entendo porque que é titular desse time, né? Mas vamos aguardar e gosto da volta do menino Jean Carlos na lateral esquerda e queria ver o Norberto no time titular aí, né? Mas é aquilo, tem que esperar a bola rolar. O Mirassol tem um compromisso importante na terça-feira pela Copa do Brasil. Contra o Grêmio, apesar do jogo ser em Mirassol mesmo, né? São duas frentes diferentes. Espero que eles estejam mais preocupados com a Copa do Brasil, porque no Campeonato Paulista parece que o negócio já está meio encaminhado, né? Ainda não, né? São só 3 pontos de diferença pro terceiro colocado. É claro que não, né? Mas, enfim. Quem sabe, né? Quando a gente pensa que a Ponte não vai conseguir êxito, às vezes ela nos surpreende, como por exemplo contra a Ferroviária em Araraquara, aliás, gol do Ribamar. Espero que com a estreia do Hélio dos Anjos o time se contagie e a Ponte apresente, Carlos. Eu não vou aqui nem dizer a vitória, sabe? Mas um futebol melhor do que vem apresentando nos últimos jogos, porque aí a gente vai ter um alento e uma esperança que esse time possa reagir no Campeonato Paulista. Legal, 5h45 agora no ar, na Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco vou falar da promoção, hein? Futebol Interior e Store Colchões. Daqui a pouquinho a gente vai falar da promoção. Vou pro intervalo, volto já, tem o Arthur Eugênio para trazer curiosidades desse jogo, Ponte Mirassol. Temos 2 convidados especiais na quinta-feira. Ao lado do Marco Ceroni, na resenha Ponte News, conversamos com o presidente da Associação Atlética Ponte Preta, Marco Antônio Berlim. Eu pesquei 2 respostas do Marco Antônio Berlim, a gente vai colocar aqui, e também temos um resumo da coletiva do Hélio dos Anjos, que foi apresentado como novo técnico da Ponte Preta e já está no banco de reservas. Enquanto o Marcelo dava o seu destaque, eu falava de Matheus Jesus e Pedro Júnior, os 2 com lesão na coxa, não estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos, nem viajaram para Mirassol. 5 da tarde, mais 46 minutos, em nome de Betchamps, Prônia Alimentos, Ovo Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Pizza do Dadá, Brumas e Store Colchões. A gente vai para o intervalo, depois do intervalo não paramos mais, só Ponte e Mirassol, nos canais Futebol Interior e também conosco o portal Araraquara News no Facebook e a Rede Play FM, Rede Brasil Play FM de rádios no site redebrasilplay.com e também no FM 93.5 e em 102,1. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prônia Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Prônia Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com
fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 9ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. A bola vai rolar daqui a pouco para Mirassol e Ponte. Ponte e Mirassol, estádio José de Campos Maia, em Mirassol. Daqui a pouco você vai conferir todas as emoções aqui nos canais Futebol Interior. Ó, tem promoção, hein? Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, para você que participa junto com a gente. Promoção Store Colchões, canais Futebol Interior. Você vai participar pelo WhatsApp da Store. Atenção, anote aí. Vamos colocar na tela agora para você o WhatsApp da Store. Olha lá, ó, 99662 4298. Anotou aí? 99662 4298. Lá você coloca seu nome completo, bairro e a sua cidade e responde que cama. Olha quantas opções aí, ó. Que box você quer ganhar. Não é a Store que vai falar, ó, você vai ganhar um box solteiro. Não. É você que vai falar, ó, eu tô precisando de um box casal. Tô precisando de um box intermediário. Tô precisando de um box queen. Tô precisando de uma cama de solteiro. Você vai colocar lá que box você quer ganhar. É a promoção Store Colchões, canais Futebol Interior. 99662 4298. Só para deixar claro, esse WhatsApp não é o WhatsApp aqui dos canais Futebol Interior, então, né? Quem vai te responder lá é a Erenice, tá bom? Você manda mensagem, 19 99662 4298. Vai fazendo a sua inscrição. No final do Campeonato Paulista, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Eu vou lá na Store Colchões, estarei ao lado do Varley Fininho, que aliás está fazendo aniversário, Fininho, parabéns para ele. Saúde e felicidade, tomara que o nosso time conquiste a vitória hoje, né, Fininho? Para dar os parabéns. Teve bolo lá no posto hoje, coisa boa, né? Se eu soubesse, teria ido lá um pouco mais cedo para comer um pouco do bolo lá. Um abraço pro Varley Fininho, completou hoje 48 anos de vida, parabéns para ele, saúde e muitas felicidades. 99662 4298, valendo para você participar da promoção. Nome completo, bairro, cidade, nesse WhatsApp, 99662 4298. Nome completo, bairro, cidade e diga que cama você quer ganhar, que box você quer ganhar no final do Campeonato Paulista. Tem sorteio.
Tá falado? Vambora então. 5 da tarde, mais 54 minutos. 5h54. Vou repetir a ponte que entra em campo, hein? Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício Giancarlos, Léo Santos, Leonaldo, Matheus Anjos e Fecim. Ribamaro, Ribagol e Luca. Hélio dos Anjos é o treinador da ponte, que tem no banco Kaique França, Noberto, Marco Júnior, João Pedro, Josiel, Pedrinho, Igor Formiga. Tá de volta, Niltinho, Douglas Mendes e André Luiz. Lembrando que a última vaga do Campeonato Paulista, a Ponte Preta escreveu na lista A o Thales. O Thales foi inscrito na lista A. E da lista B, são 6 jogadores na lista B. E dos 6, por exemplo, Thiago Lopes, titular. Jean Carlos, titular. Leonaldi, titular. Dos 6 jogadores da lista B, 3 são titulares. E mais um... Deixa eu ver se tá no banco de reservas aqui. Não, hoje não tá no banco. Tá sim, é o Douglas Mendes, camisa número 39. Então, dos 6 jogadores da lista B, a Ponte Preta tem 4 hoje no elenco principal e tem também 3 no time titular. 5 da tarde, 55 minutos. Agora, hora e vez do nosso presidente, Arthur Eugênio Matias, traz curiosidades de Ponte e Mirassol. É com você, Arthur. Você que está acompanhando o futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Ponte Preta e Mirassol para homenagear um jogador que teve muita importância no futebol do interior de São Paulo e que recentemente faleceu. Nós vamos falar de Batata, Carlos Alberto Batata, quarto zagueiro, lateral esquerdo, que jogou em importantes equipes aqui em São Paulo e justamente encerrou a carreira jogando no Mirassol em 1989. O Mirassol, à época, era uma equipe pequena do interior de São Paulo. Não tinha a expressão que tem hoje. Não é um clube emergente como é hoje. Hoje, talvez seja o clube de melhor estrutura em todo o estado de São Paulo, apesar da cidade de Mirassol não ser uma cidade grande. Mas há 30 anos atrás, o Mirassol era um clube que, quando muito, chegava à divisão intermediária. E em 1989, Carlos Alberto Batata encerrou sua carreira jogando justamente no Mirassol. Ainda atuou em equipes de expressão menor ainda, mas ficou marcado como sendo o Mirassol o último time de Carlos Alberto Batata, cuja história eu conto aqui no Futebol Interior. Carlos Alberto Batata, ele nasceu em São Paulo no dia 9 de julho de 1955 e ele era filho de Baltazar, uma lenda, o centroavante corintiano cabecinha de ouro. Batata começou justamente nas categorias de base do Corinthians, chegou a estar jogando em seleções brasileiras, seleções também amadoras, seleção de base, mas não teve oportunidade no Corinthians. E foi no São Bento de Sorocaba que Carlos Alberto Batata destacou-se. Alto, canhoto, um cabelo diferente, bigodudo, chegava junto, principalmente como quarto zagueiro, depois também como lateral esquerdo. Fez tanto sucesso no São Bento que foi para o Botafogo do Rio. Apesar de nunca ter sido titular absoluto no Botafogo, fez várias partidas na equipe carioca, disputando campeonatos do estado do Rio, campeonato brasileiro, e Batata foi um jogador importante no futebol brasileiro. Do Botafogo, ele começou a andar por outras equipes, e no Uberlândia ele foi campeão da Copa CBF, até hoje o mais importante título do Uberlândia, considerado à época como se fosse hoje o Campeonato Brasileiro da Série B. Depois do extraordinário sucesso no Uberlândia, o Batata jogou no Figueirense, Santa Catarina. Ainda em Santa Catarina, ele jogou no Marcílio Dias, Caxias, do Rio Grande do Sul, Internacional de Limeira, Colorado do Paraná, hoje Paraná Clube, da fusão do Colorado com o Pinheiros, que acabou surgindo o Paraná Clube, voltou para São Paulo. Jogou no Rio Branco de Americana, eu lembro muito bem do Batata no Rio Branco de Americana, Mirassol e Bandeirante de Birigui. Eu estou aqui com o livro História da Segunda Divisão no Futebol Paulista, um ótimo livro, escrito por Júlio
Bove Diogo e Rodolfo Pedro Estela Júnior. E eu venho aqui no livro, aleatoriamente, eu vou pegar uma escalação do Mirassol disputando o Campeonato Paulista da Divisão Intermediária em 1989. Vamos até o dia 16 de abril de 1989, 32 anos atrás. Mirassol 1 e o Preto 1. A escalação do Mirassol: Cleiton, Carlúcio, Marião, Batata e Babá, Luiz Henrique, Carlão e Admilson, Muniz, Rudi, Gaúcho e Robertinho. Técnico: Silvio Acácio Silveira, que antes foi árbitro de futebol. Olha que interessante, nesta escalação do Mirassol, o centroavante é Rudi Gaúcho, justamente o Rudi Machado, hoje gerente de futebol, executivo de futebol, descobridor de talentos, mora em Campinas, jogou também no 15 de Piracicaba, foi treinador de várias equipes e descobriu grandes talentos para o futebol brasileiro. E olha este time do São Bento, em 1978, em pé, Tutu, João Marcos, Carlos Alberto Batata, que estamos aqui homenageando no futebol interior, Toninho Oliveira, Arlindo Nilo e Serelepe, agachados, Altimar, Adãozinho, Twin, Gatãozinho e Sérgio Ramos. E olha esta foto, Carlos Alberto Batata no Democrata de Governador Valadares. Fez poucas partidas por este time do interior mineiro. Olha esta foto, em pé, Carlos Alberto Batata, Pagani, zagueiro que jogou no Santos, Naves, Marreta, Sedenir, que jogou no Internacional de Porto Alegre, no Juventus e no Caxias, e o goleiro Zé Maurício. Agachados, Felipe, Remy, Tião Dutra, Dudu Maravilha e Giba. Este daí é o Uberlândia, campeão da Taça de Prata, 1984. Aliás, corrigindo, campeão da Taça de Prata, antiga Taça CBF, em 1984. Em pé, Batista, que jogou no Guarani, jogou também no Atlético Mineiro, Moacir, Zecão, Cleiton, Chiquinho e Batata, o nosso homenageado, o último jogador em pé. Agachado, Geraldo Toro, Birubiru, Juninho, Carlos Roberto e Ney, o Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Olha esta foto de Batata. Ele está ao lado de Dirceu Lopes, um dos maiores meias do futebol brasileiro. O quarto é Moacir, que foi goleiro do Uberlândia. Esta foto foi em uma festa que o Uberlândia fez para os campeões do Brasil em 1984. E Carlos Alberto Batata morreu no dia 21 de abril deste ano. Morreu em razão da Covid, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a morte em razão da Covid neste ano de 2021, a culpa é do presidente da República, Jair Bolsonaro, porque se houvesse a vacina, Batata estaria vivo. Aqui no Futebol Interior, lembrando a carreira de Carlos Alberto Batata, jogador que marcou época no interior de São Paulo, principalmente com as camisas do São Bento, Rio Branco de Americana e do Mirassol, contando a história desse jogador, aqui no Futebol Interior. Tá aí então o Arthur Eugênio, 18 horas mais 3 minutos, trazendo curiosidades, falando de Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte Preta, aqui nos canais Futebol Interior. São 18 horas mais 3 minutos, rapidinho, Frank Francisco, pega o microfone aí, o que você acha dessa primeira escalação do técnico Hélio dos Anjos? Novidade mesmo do time do Kleina, só o Matheus Anjos, né, que não havia começado como titular em nenhum jogo. O Ribamar também, mas aí o Ribamar, vamos lá, né? Também tem o adendo do Pedro Júnior, não está nem à disposição no banco de reservas porque sentiu dores no adutor da coxa direita. Então, vou repetir aqui, o Kleina saiu da Ponte, mas a Ponte, vamos ver na atitude, mas na escalação parece que não saiu da Ponte ainda não, né? Ô Carlos, eu acredito bastante hoje numa mudança de postura da equipe em campo, atitude, eu acredito nisso. Até pelo jeito do Hélio do Santos ser, a maneira que ele dirige as equipes dele.
Como você falou, né, a questão do Ribamar é porque o Pedro tá machucado, com toda certeza. E no meio-campo eu imaginava isso mesmo, Carlos. A entrada do Léo Santos como um volante. Porque diante das dificuldades que a Ponte tem apresentado, Carlos, o que me parece melhor condicionado fisicamente e que vinha fazendo boas apresentações era o Léo mesmo. Então só poderia ser ele. O Marco Júnior a gente não sabe o que acontece, que só no banco e não entra. Mas assim, Carlão, tô com uma expectativa boa, tá? Aquela expectativa de... Como é que você fala, Carlos? P de ponte nenhuma? Como é que é? Com base em P de ponte nenhuma. É por aí. Então eu acho que hoje a gente busca um empatinho. E quem sabe aí o nosso Ribamar, né? Ribamar! Não dá uma de monga. E ó, 1-0 pra nós. Tá aí então, Frank Francisco, Matheus Anjos como o armador do time. E aí, Corsato, gostou dessa escalação do Hélio dos Anjos? Não. Eu já falei que não, né? Mas vou explicar o porquê. Não, entendo que o Fabrício não merece a titularidade, não tá jogando bem. Acho que os dois zagueiros são Thiago Lopes e Léo Santos. Se você tem que tentar alguém, pode tentar, por exemplo, o Fábio Sanches, que saiu do time também, não volta mais. Nem no banco tá hoje. Então, e o Marco Júnior, né, cara? Eu precisava de uma explicação por que o Marco Júnior não entra nesse time. Tá no time, tá na reserva. Tá, então, mas não entra. Não tava entrando com o Kleina, agora com o Hélio dos Anjos já não entrou lá contra o Cascavel. Hoje também tá no banco de reservas, mas não joga. E o Marco Júnior terminou a temporada passada voando. Depois do Ivan e do Moisés, pra mim foi o melhor jogador da Ponte no campeonato. Eu colocaria o Leonaldi antes dele, né? Na frente dele. Não, depois o Marco Júnior. Entendo que ele foi até melhor do que o Leonaldi. Tá certo. Né? E vamos combinar, não era por causa do Marco Júnior que o time começou mal o campeonato. Ele vinha sendo um dos melhores em campo. É que ele pegou Covid, né? Ele pegou Covid e tá demorando demais pra se recuperar. Ele pegou Covid, ficou 10 dias parado. Se foi isso, cara, mas tem jogador aí que não pegou Covid, parece que tá com Covid até hoje. No banco de reservas a Ponte tem Kaique França pro gol, que estava cotado para ser titular, Norberto, Marcos Júnior, João Pedro, que também não entra. Os 45 minutos que jogou, achei que jogou bem e não joga, não entra como titular. Josiel entrou com a mesma tiriça no jogo contra o Cascavel. Pedrinho, que aliás falei que a Ponte só tinha 4 da lista B, o Frank me lembrou aqui, o Pedrinho também é da lista B, tá no banco de reservas. O único da lista B que não tá no time hoje é o goleiro Gabriel, aquele da Copa São Paulo, que é o 4º goleiro da Ponte Preta, é o único que não tá à disposição hoje. O Igor Formiga, que tá voltando, o Niltinho também volta, o Douglas Mendes, que é o Douglas DG zagueiro, e o André Luiz, médio volante, que perdeu a posição no time titular. É isso, vamos trazer aqui os nossos convidados. Olha, na quinta-feira, vamos trazer o Marco Antônio Berlim primeiro, viu, Felipe? Na quinta-feira, eu participei, como sempre, né, do programa Resenha Ponte News, no canal Ponte News, ao lado do Marco Ceroni, e nós entrevistamos o Marco Antônio Berlim. Eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele, eu pensei 2 perguntas que fiz para o Marco Antônio Berlim a respeito de treinador, né? Vamos ouvir o que disse o presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Berlim. Bora lá. Fala aí, presidente. Grande abraço pro presidente Marco Antônio Berlim, que te fez optar pelo Hélio dos Anjos. Olha, ele fez trabalhos bons onde passou. O ano passado ele começou muito bem o Brasileiro com o Náutico. Todo mundo sabe da dificuldade que o Náutico também tem financeira. Conversei com treinadores que já estiveram comigo, falaram muito bem da proposta dele, de vestir a camisa dos clubes que passa. É um treinador que dá um chacoalhão também, ele é mais, vamos dizer assim, que cobra mais, né? Ele transpira, como o torcedor da Ponte Preta gosta. Esse conjunto de coisas fez com que eu optasse por trazer o Hélio dos Anjos. Gostaria de saber do presidente se é verdade que alguém da Ponte Preta ou alguém em seu nome procurou o Humberto Louser depois da derrota para o São Bernardo. E se ele era o primeiro nome e o Ney Franco era o segundo, ou nada disso, o Hélio dos Anjos sempre foi o primeiro? O Ney Franco nunca foi opção. O Humberto Louser foi nos passado através de um empresário, mas eu já sabia que o desejo dele era trabalhar na Série A no Campeonato Brasileiro. Então, quando eu resolvi realmente, eu falei, vamos trocar o treinador, a primeira opção que eu tive foi do Hélio dos Anjos. Tá aí, então, a palavra do presidente Marco Antônio Berlim. Bora lá, então. Rapidamente aqui com o Marcelo e com o Frank. Frank, começando com você. Então, eu fiz 2 perguntas, né? Ele explicou por que contratou o Hélio dos Anjos. E nós falávamos, né, na Hora da Macaca, na segunda-feira, que o Hélio dos Anjos, perto do Ney Franco, né? Que a informação que a gente obteve é que o Ney Franco foi, sim, consultado
pela Ponte Preta através do Luiz Fabiano, né? Que entre Ney Franco e Hélio dos Anjos, eu entendia, né, e você também colaborou comigo nessa, de que o Hélio dos Anjos estava mais cascudo com times com dificuldades financeiras e com elenco com baixa qualidade técnica. É claro que o Marco Eberlin não falou do elenco, mas falou das dificuldades financeiras. E ele fala também que aí ele coloca que o Ney Franco nunca foi opção e que ele não desmentiu, né, de que o Loser não foi contactado, então o Loser realmente foi contactado. E aí, Fran, o que você achou das declarações do presidente? Carlos, é dentro do que a gente imaginava, né? E a opção pelo Hélio, nós já tínhamos falado na hora da macaca, né? Era mais viável para o momento. Até porque, queira ou não, a identidade dele para o momento que a Ponte vive, para a dificuldade que o clube passa financeira, é muito parecida, muito próxima ao que ele viveu no Náutico. Então a probabilidade, Carlos, disso dar certo é muito grande. E ele tinha um time que, ao meu ver, com todo respeito ao Náutico, o time da Ponte pode não estar jogando, mas nominalmente é melhor que aquele que ele tinha lá. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu vejo dessa forma. Carlos, é fazer o simples, futebol é o simples, ele tinha que mexer e para mim tomou a decisão certa, o Hélio. Agora vamos torcer para tudo encaixar, que uma hora tem que dar certo, amigo, não é possível essa zica que não vai de jeito nenhum, né? E aí, Marcelo, o que você achou das declarações do presidente? O presidente, ele é um cara sincero, um cara honesto, né? Apesar de entender que demorou demais para dispensar o Gilson Kleina, né? Porque no jogo, eu falei aqui, no jogo contra a Inter de Limeira, depois do empate contra a Inter de Limeira, eu já teria conversado com o Kleina dispensado, porque tava nítido que o trabalho não ia vingar, né? Mas dos nomes aí, eu acho que a Ponte acertou com o Hélio dos Anjos, acho que é o treinador talhado aí para tentar tirar o time desse rebaixamento na Série A2, né? E também preparar o time para o Campeonato Brasileiro. Agora, a gente tem que ver também, será que se ele cair com o time para a Série A2, ele vai ficar no Campeonato Brasileiro? Não sei, mas entendo que demorou para trocar o treinador, apesar de amar o trabalho do Kleina. Acho que o Kleina, a torcida da Ponte Preta devia agradecer pelos serviços prestados, né? O ano passado a gente só não caiu por causa do Kleina, né? Mas no começo do ano realmente o time não foi bem, ele não conseguiu acertar, ele teve que mudar o esquema, uma hora com 3 zagueiros, uma hora com 2 zagueiros, uma hora com 3 volantes, uma hora com 2 meia, 2 atacantes, ele não conseguia acertar. Não conseguiu acertar. Espero que o Hélio dos Anjos consiga acertar. Mas, assim, o presidente, o staff da Ponte Preta só acho que demorou demais para dispensar o Kleina. Mandar um abraço, viu, Marcelo, pro nosso querido Edson Carlos. Pra que time torce o Edson Carlos, Marcelo? Mas São Paulo, Tricas, São Paulino, cara. Edson Carlos é São Paulino do... Pode falar, da pele até o osso. Não, eu ia falar do cabelo até o pé. São Paulino. Ó, Célio Campos, Edson Carlos. Não é eu que tô falando, viu, Edson? Não é todo comigo mundo, aqui, tá? O irmão dele também o Guerreiro. São Paulino, Tricas também. Vai por mim. Tudo Tricas. Então dá um sorriso aí que ele disse que está compartilhando a nossa live na CIN. Edson Carlos, ô Tricas. Abraço pra você, queridão. Grande abraço pro amigo Edson Carlos. Oswaldo Guerreiro, CIN, Central Interativa News conosco também. A Web Rádio Bariri. 18h12. Quem falou foi o novo técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos. Ele foi apresentado pelo Luiz Fabiano, coordenador de futebol da Ponte Preta, e respondeu a pergunta dos colegas jornalistas. Vamos ouvir o novo técnico, ouvir e ver, né, para você que está com a gente na TV, nos canais Futebol Interior, no YouTube e no Facebook, o novo técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos. Hélio, seja bem-vindo. Qual a análise que você faz do atual elenco da Ponte? Quais as necessidades e o que fazer para recuperar a confiança em tão pouco tempo até o final do campeonato? Olha, no momento que a gente está chegando, eu não vou nem criar qualquer situação de análise mais profunda nesse momento do grupo. Consegui fazer um treinamento com o grupo agora, nem todos os jogadores puderam participar. A gente está vivendo muito de informações, de conversas com a comissão técnica, com as pessoas que conhecem o clube. Eu, naturalmente, vou filtrar isso, o que eu achar que pode ser acrescentado, pode ser melhorado. O que nós precisamos fazer agora é uma recuperação técnica, física e psicológica. Momento sem vitórias, ele cria sequelas que a gente tem que saber agora
administrá-las. E, naturalmente, o que mais me chama a atenção é que nós temos um grupo mesclado de experiência com juventude, mas nós precisamos aumentar e melhorar algumas coisas que, naturalmente, vai muito em função da característica do treinador que está chegando. É momento de recuperação. Recuperação ela é feita com sacrifício. Nós temos que saber que, em um momento como esse, nós temos que sentir dor, você entende? Para recuperar bem e para oferecer ao nosso torcedor, à nossa entidade, o melhor de nós. Então, é um momento crucial, mas é um momento que me dará muita confiança de buscar e alcançar aquilo que nós queremos. Antônio Lupi, Rádio Bandeirantes. Bom dia, Hélio. Quais as semelhanças que você identifica nesse trabalho que você inicia na Ponte com o trabalho que você encarou no Náutico em 2020? Olha, lá nós tínhamos mais jogos. Eu estou falando do Campeonato Paulista, né? Lá nós tínhamos mais jogos, mas na minha visão, nós tínhamos mais problemas. Você entende? Tivemos mais tempo, porque não foram somente 4 jogos, como nós teremos aqui, mas cada clube tem a sua característica, tem a sua forma de ser. A Ponte tem uma tradição, e eu já senti isso na pele, de vender caro o resultado, de ter uma participação efetiva do seu torcedor. E nesse momento, eu acredito que nós vamos ter aqui mais subsídios para buscar essa recuperação. Eu não gosto de comparação, mas eu vejo nesse momento uma condição muito boa da recuperação. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Hélio, qual o principal problema que você detectou no time da Ponte e que você vai tentar corrigir já neste jogo contra o Mirassol? Olha, eu assisti 2 jogos dos últimos da Ponte, né? Nós trabalhamos em cima do jogo do Arandaí e eu assisti o jogo contra o Cascavel, situações diferentes, mas que algumas situações que me chamam a atenção e que a gente precisa acrescentar. Compactação da equipe, né? Um time mais intenso, transições mais rápidas, acima de tudo comprometimento tático, sabe? Eu acho que eu bato muito nisso. E o mais importante é a questão de comportamento. Porque não adianta eu querer uma estrutura tática, não adianta eu querer um modelo de jogo e o comportamento dos meus jogadores não oferecerem isso. Então, o aspecto psicológico ele tem que ser desenvolvido paralelo à parte técnica, à parte tática nesse momento. Mas o que é fundamental para nós é ter um comportamento diferente do que nós tivemos nesses 2 jogos que eu assisti. Pelo menos, né? Esses 2 jogos do campeonato, ele assistiu o derby e o jogo contra o Cascavel. É o que a gente espera. O torcedor da Ponte, inclusive, espera, porque com esse futebol dos últimos 4 jogos, a Ponte vem de 4 derrotas seguidas. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, que a Ponte perdeu 4 jogos seguidos. A última vez que isso aconteceu, há 7 anos atrás. São 4 derrotas consecutivas. Então, o Hélio vai ter que dar uma mexida aí nesse time da Ponte Preta. É isso, né, Frank? Vai ter que mudar não só o esquema, né? O esquema não estava dando certo, mas tem que mudar também dentro de campo a postura desses jogadores, né? Ah, sim, Carlos. No atual momento do clube, não tem como. Os jogadores têm que se doar aí ao máximo. É tudo que tem um pouquinho mais. E quem vai ganhar espaço agora é quem fizer isso. Essa é a realidade. E uma coisa que a gente tem que ficar atento, Carlos. Eu prometo ao torcedor que a partir de já estou na cobrança. Para o brasileiro precisamos mudar esse elenco, tá bom? Para o Paulista agora vamos se unir, vamos pensamento positivo, vamos apoiar, mas para o brasileiro precisa contratar. Tá muito fraquinho. A Ponte precisa... os matemáticos dizem aí que são 12 pontos, né, Marcelo? Eu vou esperar aqui, antes de chamar a ficha técnica, vou esperar aqui a palavra do Hélio dos Anjos para os canais que estão transmitindo a partida, né? Eles fazem um trabalho especial e sempre colocam o treinador para falar um pouquinho. Então eu tô enrolando aqui para trazer a ficha técnica para ver se a gente consegue colocar o técnico da Ponte Preta. Enquanto o Marcelo fala comigo, vamos ficar esperto, Marcelo. A hora que aparecer o Hélio dos Anjos, a gente abre o canal para ele. Mas a Ponte precisa mexer, né? Precisa mudar, porque com esse futebol aí apresentado nos últimos 4 jogos, esquece, né? Principalmente a postura, né? O futebol tem que melhorar e o time tem que ser mais ofensivo, não pode ficar todo lá atrás, né? Não pode ficar todo lá atrás. E o Frank falou anteriormente aí que o time do Náutico era pior que o time da Ponte, que o Hélio dos Anjos pegou. Nananina não, o Náutico era infinitamente superior. O Náutico tinha Chiesa, tinha Eric, Jean
Jean Carlos, o Wagner Leonardo na zaga. O time do Náutico era muito melhor. É que o Kleina tava lá na época e não tava conseguindo fazer da caldo também. São duas coisas diferentes. O Hélio dos Anjos assumiu o Náutico em 2020. Vários desses jogadores que você falou aí não estavam no Náutico em 2020. Ele pegou o Náutico na 17ª colocação em 2020. Esse time que você tá falando do Náutico é o time de 2021. Aí eu concordo com você. Não, o Eric já tava lá. Ó, o nosso treinador falando. Vamos lá. Treinamento na sexta-feira, ontem no caso. Olha, nós temos que mudar o comportamento. Primeira coisa que eu falei para eles é que ninguém vai querer nada demais, porque não é simples você fazer mudanças radicais, mas o comportamento pode se mudar sim. Um comportamento de um time mais intenso, mais participativo, mais agressivo, tanto com a bola quanto sem a bola, e equilibrado emocionalmente, porque nós vamos enfrentar uma das equipes mais certinhas do campeonato e, acima de tudo, nós temos que ter atenção com isso. Tá, então a palavra do Hélio dos Anjos. Então é isso, só para dar esse detalhe aí, em 2020 o time da Ponte era muito superior ao time do Náutico. Não, em 2020? Não, eu tô falando do time do Náutico que o Hélio dos Anjos pegou com os times que ele pegou da Ponte agora. Não. Tô comparando o Náutico com a Ponte, Tá. não o Náutico com a Ponte de 2020. Não, mas peraí, o Hélio dos Anjos foi contratado pelo Náutico Corsato no Campeonato Brasileiro da Sim, Série mas B em 2020. o Eric já tava lá, o Chiesa tava lá e o Jean Carlos tava lá. O Eric não tava lá, não. Tava sim. Não. Esses três jogadores, eles são muito... A Ponte não tem nenhum jogador com essa característica. Mas o time de 2020 da Ponte Preta era muito melhor, tinha João Paulo. Cara, mas eu tô falando com relação ao time de agora. Ah, não, mas o Frank fez a Não. comparação. Não, o Frank fez a comparação dos dois times em 2020. Não, o Frank fez a comparação do time que o Hélio dos Anjos pegou do Náutico e o time que ele tá pegando na Ponte. Não. Ele tá falando que o time da Ponte de hoje é melhor que o Então time do explica, Náutico de 2020. Explica, Frank, Não, foi Marcelo, isso. não foi Tá isso, vendo, não. Marcelo? Você Mas quer um colocar detalhe. a palavra na boca do cara, velho. Então eu não entendi, então. Tá. Tá. Mas deixa eu botar uma fogueirinha aqui. Você acha que o Kevin, o menino que jogou aqui, o centroavante do Náutico, fala de novo o nome dele pra mim. Chiesa. O Chiesa é melhor que o Luca? Melhor que o... Não, o Luca não é centroavante, né? O centroavante é o Ribamar. O Luca nunca foi centroavante, o Luca é atacante, né? Mas o Chiesa, ele é muito melhor do que todo mundo que tá na Ponte Preta. Na Ponte ele não foi bem, mas você pode pegar os outros times do Chiesa aí, ele arrebenta a boca do balão. Jean Carlos, a Ponte todo ano tenta contratar o Jean Carlos. Mas se vir pra Jean cá Carlos não é joga. bolão esse Jean Carlos aí. Mas se vir pra cá não joga, não sei porquê. E o Eric é um baita de um atacante. Então, naquele time, o Hélio dos Anjos tinha de onde tirar. Aqui tem o Luca, que eu acho que é um cara diferente nesse time da Ponte. Aliás, que dó que deu da entrevista do Luca no jogo contra o Cascavel. Eu acho que ele só não chorou de vergonha. Só não chorou de vergonha. Porque, olha, o Luca é o único cara nesse time da Ponte Preta que encarna a Associação Atlética Ponte Preta desde o começo do campeonato. 18 e 21, vamos lá, em 30 segundos, as escalações de Mirassol e Ponte. Ponte e Mirassol. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Ponte Preta vem para campo toda de branco, uniforme número 3, com a faixa com o hino da Associação Atlética Ponte Preta no peito, para enfrentar o Leão, para enfrentar o Mirassol. Igor Vinhas é o goleiro, veste a 1. Kevin é o lateral direito, 25. Thiago Lopes, menino da base da Ponte, zagueiro central, vai com a 3. Fabrício, experiente, quarto zagueiro, camisa 4, foi expulso no último jogo contra a equipe do Cascavel e na última sexta-feira esteve presente com uma reunião com os torcedores. Marco Antônio Berlim, Luca e Fabrício conversaram com os representantes das torcidas organizadas da Ponte. Jean Carlos é o lateral esquerdo, veste a 13. O meio campo tem Léo Santos com a 14, Leonaldi com a 5, Matheus Anjos com a 16 e o Fecim veste a camisa 20.
O ataque tem Ribamar com a 29 e Luca com a camisa 9, Luca, capitão do time da Macaca. Repeteco da Ponte para você, torcedor da Macaca, ligado nos canais Futebol Interior. Igor Vinhas, 1. Kevin, Thiago Lopes, Fabrício, Jean Carlos, 25, 3, 4 e 13. Léo Santos, Leonaldo, Matheus Anjos e Fecim, 14, 5, 16 e 20. Ribamar e Luca, esse é o time da Macaca, escalado pelo técnico Hélio dos Anjos, que estreia hoje no comando da Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. No banco, o Hélio dos Anjos tem Kaique França, Norberto, Marco Júnior, João Pedro, Josiel, Pedrinho, Igor Formiga, Niltinho, Douglas Mendes, o Douglas, DG e André Luiz. Macaca em 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Meu Deus! 7 pontos ganhos. É a terceira colocada no grupo D. Marcou 7, sofreu 14. Tem a pior defesa da competição. Aproveitamento de 29,2%. Luca com 5 gols. É o seu principal artilheiro. Próximo jogo, sabadão, 5 de março. Embalos de sábado. Onde se prepara, hein, Filipão? Nada de sair pra balada. Sábado, 8h30 da noite. Contra o Água Santa. O jogo é no Majestoso. Futebol Interior. E o Mirassol, hein? E o Leão, escalado, pronto, definido, o time do técnico Eduardo Batista. Vem assim, ó, pra tentar ganhar da Ponte. Não, Nanina não, vai ganhar não. Darley, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto ano passado, goleiro número 1. Ferreira, ala pela direita 2. Thalisson, zagueiro 3, Lucão, quarto zagueiro 4, Pará, lateral pela esquerda, meia dúzia. O meio campo tem Oyama 5, Neto Moura 8 e Camilo, capitão do time, com a camisa de número 10. O ataque tem Daniel 7, Zeca 9 e Negueba com a camisa número 11. Esse o time escalado, pronto, definido do Mirassol para encarar o time da Ponte Preta. Darley, camisa número 1 no gol. Rodrigo Ferreira 2, Thalisson 3, Lucão 4, Pará meia dúzia. Oyama, Neto Moura e Camilo 5, 8 e 10, Fabrício Daniel 7, Zeca 9, Negueba 11. No banco, Eduardo Batista tem Edson Mardegan, é o goleiro número 12. Edson Marden, camisa número 12, goleiro, desculpe. Rayan, 13, Ednei, 14, Ivan, 15, Daniel, 16, Du Fernandes, 17, Fernando, 18, Silva, 19, Fabinho, 20, Frank, olha o Frank aí, 21, Oller, 22 e Cauã com a jaqueta número 23. O Mirassol tem 8 jogos, 4 vitórias, hein? Que campanha desse Mirassol. 3 empates, 1 derrota, 15 pontos ganhos. Segundo colocado do grupo 6, marcou 15, sofreu 10. Saldo positivo de 5. Zeca, artilheiro do time com 5 gols. Próximo jogo, sábado, às 18h30, estádio 1º de maio contra o São Bernardo, em São Bernardo do Campo. Arbitragem. Vamos lá, o árbitro do jogo é o Douglas Marques das Flores. Ele é auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz, auxiliar número 1. Vladimir Nunes da Silva é auxiliar número 2. O quarto árbitro, Paulo Sérgio dos Santos. No VAR, hoje tem VAR, hein? Adele Mara Monteiro está tudo definido. 18h27 agora. 18 horas mais 27 minutos. Você participa. Facebook Futebol Interior. O Marcelo Corsato está por lá. Estarei aqui no canal do YouTube Futebol Interior para você deixar a sua mensagem. Lembrando que daqui a pouco tem a estreia do Lucas de Souza, hein, para transmitir Guarani, Santo André e Guarani aqui nos canais Futebol Interior. É muito bom ter você ligado com a gente. A bola vai rolar, posse de bola no primeiro tempo vai ser do time da Ponte, o Pedro Roberto Colombeira. Boa noite, pessoal, ótima narração para vocês. Vitória da Macaca. Mas eu não gostei da escalação não, tá dizendo ele aqui. Um abraço, é o Roberto de Jundiaí. Lana Patrícia Farias está com a gente também aqui no YouTube. Seja muito bem-vinda. A bola vai rolar. E para comandar 90 minutos de muita emoção, os canais Futebol Interior tem ele. Solta a vinheta. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato.
Muito bem, Carlos Corsato abriu os trabalhos aqui dos canais Futebol Interior para Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte Preta no Maião, José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol. A Ponte vai dar o primeiro tapa na bola nesse primeiro tempo, joga à direita do seu aparelho, o receptor defendendo o gol à direita, o time do Mirassol defendendo consequentemente o gol à esquerda. Vamos ter um minuto de silêncio, levanta ali o braço direito, o árbitro Douglas Marques das Flores, um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos mortos pelo Covid-19. Estamos vivendo um momento tenso no mundo também, com a guerra Rússia-Ucrânia. Espero que tudo possa se normalizar em breve e as pessoas possam se entender. Para Betchamps, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá, Brumas e Store Colchões. Um abraço pro Fininho, fazendo aniversário hoje. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida pro nosso Fininho, ele que é o proprietário da Store Colchões. Estarei aqui no Facebook, tá? Futebol Interior, compartilha a nossa mensagem, manda mensagem, mete o dedo lá no joinha, no YouTube, a sua participação vai ser registrada pelo Carlos Corsato. Luca, capitão da Ponte Preta, está na bola, vai dar o primeiro tapa na bola, apita o árbitro, tem bola rolando, começa o jogo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, que tem a direção geral de Elcio Paiola, Arthur Eugênio Matias, Carlos Corsato na coordenação, na direção comercial, o nosso Claudinei Corsi comigo nessa transmissão, Carlos Corsato, nosso Felipe Marques na mesa de som, nos trabalhos técnicos dos canais Futebol Interior e o Francisco, o nosso FF dos comentários. Posse de bola pro time do Mirassol, campo de defesa, bola com o Lucão deixou pra Thalisson, mandando abraço pra rapaziada que já tá aqui no nosso Facebook, Futebol Interior, o Carlos Ribeiro, o Aparecido Alves, o Sérgio Pasquini, o Rafael Matias, o Joel da Silva, o Romildo de Lima Neto. Tá todo mundo com a gente. Lateral, posse de bola, lado esquerdo pro time do Mirassol. Camilo, capitão deles, já pegou a bola, já lançou ali na frente, no manual, pro centroavante. Zeca, esse é perigoso, hein? Estava no Londrina, no Campeonato Brasileiro da Série B o ano passado, agora é do Mirassol. É posse de bola, esse barulho que você ouviu de fundo é o Carlos tirando uma folha do seu caderno. Caderno aquele caderno brochurão, lembra? Na época de escola. Estamos com 1 minuto deste primeiro tempo. 0-0, a Ponte precisa trazer pontos lá do Maião, lá do José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol. É posse de bola pro time do Mirassol, perde a Ponte, recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, bola com o Fecinho, dominou, tocou pro capitão. Vai, Luca! Será que hoje tem o L do Luca? Perdeu, deu o bote, ganhou ali, o Negueba tocou pro Camilo, ninguém marca, puxou pra perna esquerda, vai bater pro gol, trava a zaga da Ponte. Chegou, foi na recuperação, Matheus Anjos. Sai jogando pra Macaca, solta a bola pela meia direita, tocou pra Leonaldi. Leonaldi deixa pra Fecinha aqui pelo lado direito, pensa, toca a bola pra Kevin. Que lateral, hein? Soltou a bola aqui pelo lado direito, vai trabalhando com o Thiago Lopes. Thiago Lopes tocou pra Fabrício. Fabrício foi lá conversar com os torcedores da Ponte Preta, informação que o Carlos trouxe pra gente. Tocou na esquerda pra Jean, perdeu, recuperou. O Fabrício fez a finta, jogou na boca do gol dentro da grande área. Naldi meteu o cabeção na bola, tirou dali. Ela cai na intermediária, número 14 da Ponte, pega, Léo Santos, recupera, traz a bola aqui pertinho da bandeirinha de escanteio, tocou a bola na boca do gol ali, sai jogando, o time da Ponte Preta passa pelo Matheus, tocou pro Ribamar, chegou, Neto Moura nele, pau nele, falta, tá parado o jogo, falta pra cima do jogador da Ponte Preta, Neto Moura, que já passou pela Ponte Preta. Canais Futebol Interior com você no Campeonato Paulista. Betchamps, vem jogar na Betchamps, acesse betchamps.com, seja responsável, jogue com moderação. Vivi Vicente tá com a gente, Hudson Batagini, o nosso Charles também tá acompanhando a gente, tendo a vitória ou não, tá confirmado, viu, Charles? Você tá convidado, companheiro. Abraço pra você, seja bem-vindo. Futebol Interior aqui no Facebook, manda a sua mensagem. Ponte Preta tem posse de bola com o Léo Santos. E a gente conversava aqui fora do ar, né, Frank? O Carlos também pode entrar nessa conversa aí. Eu entendi que a Ponte ia jogar com 3 zagueiros. Nananina não, vocês estavam certos. Léo Santos de volante. Você errou de novo, pra variar. Pra variar, né? Eu tinha cantado a bola, né? Falei que ele ia de cabeça de área. Tá certo. Léo Santos, portanto, de cabeça... Não precisa improvisar, né? Porque tem um monte de volante no time, né, cara? Você contrata um monte de volante, deixa tudo Mas no ele banco. vai bem de volante. Ele joga bem. Eu gosto do Léo Santos, acho bom zagueiro. Aliás, acho que deve ser titular na Ponte Preta de zagueiro, mas não de volante. A Ponte já perdeu aqui no campo de ataque. Vem na recuperação, Léo Santos fez a falta.
Deu ali uma segurada no pescoço e vai tomar cartão, hein? Ele não precisava ter chutado a bola, né? Vai tomar cartão, acho que nem foi pela falta, foi pelo chute na bola. Chute na bola. Léo Santos, anota aí, primeiro cartão no jogo com 4 minutos do primeiro tempo. Léo Santos, volante, toma cartão amarelo. Ele segurou ali o Zeca, centroavante da equipe do Mirassol, e toma o cartão claro, mas muito claro, porque chuta a bola depois, né? Ele segurou a camisa número 7 ali, o Fabrício Daniel. Cartão amarelo, primeiro do jogo pro jogador da Ponte, Léo Santos. Anota aí, Marcelo. Léo Santos, portanto, primeiro cartão do jogo com 4 minutos deste primeiro tempo. Canais Futebol Interior. Aqui vem Ponte Preta, recupera a posse de bola com o Fecim. Dominou, tocou pro Ribamar. Rapaz, o problema é a bola, hein, Ribamar? Tropeçou na bola, deu bote, ganhou o Luiz Oyama, tocou pro Neto Moura. Esse é o Neto Moura que eu conheço. Jogou aqui na Ponte, foi tocar pro Camilo, jogou a bola pro goleiro da Ponte, Igor Vinhas. Todo de azul, a Ponte toda de branca. O time do Mirassol todo de amarelo. Esse é o detalhe das cores pra você no Maião. O tapete verde do Maião parece bom o gramado. Canais Futebol Interior, aqui a gente torce por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Esse é o nosso Gabriel, a voz padrão aqui dos Canais Futebol Interior. Vem Ponte, Kevin. Cruzou errado, deu sorte que a bola sobrou aqui do outro lado. Pro Luca, dominou, Jean passou, Luca bateu pro gol, fora. Pra fora do gol, joga lá em Rio Preto essa bola. É tiro de meta pro goleiro Darley. Darley, não é Danley, é Darley. D-A-R-L-E-Y. Eu acho que mais difícil que o nome desse goleiro, pra goleiro aqui no futebol paulista, só o do Guarani, o Kozlinski. Que é mais trava-línguas, né? Chegou bem a Ponte Preta ali com o nosso Luca. Canais Futebol Interior com você no Campeonato Paulista. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Rapaz, o Léo Santos fez mais uma falta, hein? E de novo em cima do Fabrício. Léo Santos se cuida. Não, foi o Fabrício que fez a falta, né? Foi Fabrício em cima de Fabrício. Isso. Então foi o Fabrício, trocaram ali. Sei lá, viu? Sei lá. E ele fala que não foi falta. Foi sim, Fabrício. Foi sim. E atenção, torcedor. Vamos girar pra você. Girando, girando, girando. O tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Passados 6 minutos deste primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Tá virjaço o placar no Maião. 0-0 Mirassol e Ponte, mas os caras vêm. Campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Pará, cruzou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, mete a cabeça na bola, tira. Fabrício pra ceder, escanteio. Quase o Mirassol no gol. Segue no giro 0-0. Carlos, por enquanto, viu? Série A2, Campeonato Paulista. Mais cedo, Ederaldo Poi transmitiu. Lemense 0, Rio Claro 0. Terminado pela Série A2. Monte Azul, Portuguesa 0-0. São Caetano perdeu pro Audax 1-0. Velo Clube 0, Portuguesa 1. Marcelo Corsato. Com a macaca nos Canais Futebol Interior. Escanteio lado esquerdo favorece o time do Mirassol. Camilo. O primeiro do jogo vai o Camilo. Cabelo esvoaçante, capitão da equipe do Mirassol. Tá bem mais magro que na época da Ponte. Pra bola, chuveirão na boca do gol no primeiro pau. Afasta a zaga da Ponte. Fecinho escorregou, tirou, tocou pro Leonardo. Vamos no contragolpe, macaquinha. Vai Ribamar, alongou o passe. Nem vai, viu, Luca, que você não vai chegar. Se esforçou, chegou. O Luca tem muita raça. Esse veste o espírito do torcedor ponte pretano. E olha que tava em time gigante do futebol brasileiro, hein, o FF. Mas tem jogador que parece que nasce pra jogar ali, né? Assim foi com o de cá. E o Luca tá seguindo o caminho, né? Quer ser feliz, vem pra macaca. E o Mirassol vem, campo de ataque, bola pelo lado esquerdo, Pará, cruzou na boca do gol, mete o pé na bola, tira dali a zaga da Ponte, com o Thiago Lopes, pra ceder mais outro escanteio pro time do Mirassol, lá pelo lado esquerdo, Canais Futebol Interior, com você no Paulistão 2022. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Bom público no Maião, é claro, bom a campanha do Mirassol, lembrando que terça-feira o Mirassol joga pela Copa do Brasil, hein? Contra o Grêmio, aí mesmo no Maião. Agora é o Pará que vai pra bola. Lado esquerdo, chuveirou na boca do gol. Toca de cabeça, ficou viva por ali. Sobrou pro Fabrício, jogou de novo na boca do gol. Afasta. Na verdade foi o jogador do Mirassol que jogou pra trás. Pro Oyama, japonesinho bom de bola.
Japonesinho, bom de bola, tentou pro Thalisson. A bola se perdeu, foi embora, é tiro de meta. Favorece a Macaca Canais Futebol Interior. Com você no Campeonato Paulista. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Facebook Futebol Interior, seja muito bem-vindo. E a Ponte sai propondo o jogo aqui no campo de defesa. E o time do Mirassol adianta suas peças. Tentou sair jogando a Ponte, não conseguiu. Recupera o time do Mirassol. Bola com o Neto Moura, tocou pro Negueba. Chega a zaga da Ponte, tira com o Tiagão. Meteu o pé na bola, tirou dali. O Cláudio Oliveira, boa tarde pra todos. E todos do Futebol Interior, estamos ligadinhos aqui em Indaiatuba. Aquele abraço, Ronaldo de Lima Neto, trio CMF. Vai dar sorte pra Ponte. Olha o Mirassol, cruzamento na boca do gol. A bola passa, vai embora. Barbudinho, Fabrício, o Daniel tava lá de novo. E ele tentava o Zeca. Mas a bola se perdeu, foi embora. Eu acho que foi escanteio, hein? O Bandeira tava dando escanteio, o árbitro tiro de meta, mas parece que o Bandeira convenceu o árbitro, né, Carlos? Escanteio pro Mirassol, é o terceiro escanteio pro time de Mirassol. O primeiro aqui pelo lado direito. Vamos ver quem é que veio, é o Negueba, né? Não, Pará. É o Pará, camisa número meia dúzia. Vem ele para fazer a cobrança, escanteio pro Mirassol, terceiro no jogo, vai embora na área da Ponte. Já passou pelo futebol de Campinas, jogou pelo Red Bull quando a franquia jogava aqui em Campinas, né? Estava no Botafogo ano passado. E jogou pelo Guarani também. Vai parar pra bola, quase 10, 9h45. Perna canhota, chuveirou, primeiro pau na boca do gol. Sobe, a zaga da Ponte tira, cai com o Oyama. O japonesinho bom de bola dominou aqui pelo lado direito, tocou a bola pra parar, soltou na frente. Era pro lateral, R. Ferreira. A bola se perde, porque a Ponte recuperou, mas sobrou pro time do Mirassol aqui pelo lado direito ofensivo, bola com o Oyama, que saiu com bola e tudo, hein, Oyama? Essa bola saiu, bandeirinha que nada, hein? Aí a bola voltou aqui no campo de defesa pro Danley. Sai jogando pro Darley, goleirão da equipe do Mirassol. A longo passe e falhou a zaga, a bola voltou, sobrou Igor Vinhas. Lançamento longo, Jean Carlos estava na bola, falhou. No costado dele estava lá o Luiz Oyama. Por pouco, o Mirassol não chega no gol. Mas aí o Igor Vinhas estava atento. Neuri Menezes, por que Kevin de novo? Cara, não sei. Não sei, viu? Não sei. Vamos ver nos treinos o que acontece. Cláudio Oliveira, o Léo Santos, o camisa 4, tem que tomar cuidado para não ser expulso. Tomou cartão amarelo aos 4. O Léo Santos é 14, o 4 é o Fabrício. 4 é o Fabrício, é ele que tá tretando com alguém ali, o número 14 da Ponte Preta, foi ali conversar, foi lá falar com o quarto árbitro, Paulo Sérgio dos Santos. A arbitragem, e a bola recuada aqui no campo de defesa, tira daí, Tiagão. Esse cara é perigoso, o Zeca, ele deu um balão na bola, mas ela caiu lá do lado direito, o Kevin chegou empurrando, o Zeca chegou no corpo, ganhou, a bola voltou, sobrou, o Kevin meteu o pé na bola, tirou dali. A bola tá com a Ponte Preta, a Ponte acaba perdendo num piscar de olhos, cara. O narrador não pode ficar desatento, não. É lateral, Pará, jogou pro Camilo, tentou dominar no peito lá no alto. Jogada esquisita do Camilo. A bola ficou pra Ponte. Anjos, Matheus, dominou, tocou de primeira pra Fecim, lado direito. Boa bola boa. Vem Macaca, vem Ponte. A bola com o jogador que é o Matheus Anjos. Falta. A Ponte ia levar vantagem ali com o Fecim, mas ele marcou a falta. Na origem da jogada tá parado o lance. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digital marca 11 minutos e 50 passados deste primeiro tempo. Placar, confere. E o placar do jogo é esse. 0 Mirassol, 0 Ponte. Carlos. Daqui a pouco, 8h30 da noite, Canais Futebol Interior, a estreia do Lucas de Souza. A bola vai rolar para Guarani e Santo André. Também hoje, 8h30 da noite, tem Ituano e Ferroviário. Abraço pro Batata. Tá ligado com a gente, tá lá no campo, em Mirassol. E ouvindo aí a sua transmissão, Marcelo Corsato. Marcelo Corsato. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça aqui, Canais Futebol Interior, tamo junto. E a falta ainda não foi cobrada, hein? Aliás, o Batata me disse aqui que o Luca falou que vai meter gol hoje pra gente narrar, hein? Esperamos. Vai pra bola, Matheus Anjos. É o 16 da Macaca, Matheus Anjos. Tá atento ali dentro da grande área, os zagueiros da Ponte Preta. O Luca tá por lá também, Fabrício. Uma fila indiana. Thiago, o Ribamar tá lá. Matheus pra bola, chuveirão na boca do gol. Afasta a zaga. Na verdade foi o Zeca, ajudando aqui na marcação, meteu o cabeção na bola, tirou, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo. Léo Santos foi pra bola. A TV foca nesse momento o Fabrício. Ele deu uma cuspida no gramado, deu uma irrigada no gramado. Lateral pra Ponte, vai pra bola ali. O Jean Carlos jogou na boca do gol. Afasta, a zaga tira, caiu no peito do Leonardo. Entrada da grande área, tocou pro Matheus Anjos, caiu no gramado. Tocou a bola contra o Oyama, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola. É pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo.
sentido. Presença do torcedor da Ponte. Batata tá lá o Batata. Acabei de ver o Batata na TV. É posse de bola. Luca recebeu do Jean Carlos, tocou, devolveu pra ele. Chega, mete o pé na bola, Neto Moura. Na verdade era o lateral direito, o R. Ferreira. Eu pedi informação aqui, eu acho que já até me passaram. Eu vou descobrir o que significa esse R. Ferreira. Rodrigo, né? Rodrigo. Olha a Ponte. Bola pra dentro da grande área. Sobrou. Fecinho tocou pro Matheus. Devolveu na direita pro Kevin. Vai bater, preferiu tocar pro Matheus. Soltou na frente pro Kevin parar na bola. O Kevin teve a chance de bater pro gol também. Bate pro gol, Kevin. Se joga, rapaz. Tenta ser feliz, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu só não sabia o Rodrigo. Os outros que estão lá só com o primeiro nome, com a primeira letra, eu sei. Só o Rodrigo que eu não sabia, mas obrigado aí. Reposta de bola pra Ponte, linda jogada do Fabrício. Campo de ataque, jogou na boca do gol pro Ribamar. Afasta a zaga, tira. Afasta a zaga, tira, cai pro time do Mirassol. Negueba tocou a bola no meio pro Luiz Oyama. Errou o passe de novo. Errou o passe. E olha que o Luiz Oyama fez um baita campeonato da Série B. Um baita campeonato da Série B pelo Botafogo, um dos destaques, tanto que o Botafogo fez de tudo para contratar o menino, mas não conseguiu. Ronaldo de Lima Neto, o empate é bom? Eu entendo que sim. E você, Frank Francisco, entende que o empate é bom? Sim, com certeza. Atual momento da equipe, jogou fora, estreia do Hélio, vamos recuperando devagar. Mas, gente, vamos ganhar esse jogo, 1-0. 1-0, segundo o Frank Francisco. O Igor Rayan tá dizendo que vai ser 2-0. Já o Charles tá falando que faz 3 gols que o Luca não vai pra rede. Hoje ele vai desencantar e a Ponte vai vencer o jogo por 1-0. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Tá na tela, 15 minutos passados deste primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Mira, 0. Macaca também 0, Carlos. Legal. Série A1, Campeonato Paulista amanhã, 11 da manhã, com a equipe Gol de Placa no comando do Célio Campos. 11 da manhã tem Corinthians e Red Bull Bragantino. 4 da tarde, de novo, com a equipe Gol de Placa, Canais Futebol Interior, Internacional de Limeira e Palmeiras. Às 18h30, Santos e Novo Horizontino, Rádio Amizade de Novo Horizonte. E às 8h30 da noite, Wilson Rocha transmite Botafogo e São Bernardo nos Canais Futebol Interior. Marcelo Corsato. A Ponte estava no ataque, tentou uma bola na boca do gol, a bola voltou, sobrou ali pro Léo Santos, ele empurrou o jogador da equipe do Mirassol, tá parado o jogo. Marcelo. Eu ia chamar o Frank, mas antes do Frank, vai, Carlos. Você falou aí que o Charles lembrou, né? O Hudson Batagini lembrou que o Luca não vai pra rede há 3 jogos. A Ponte não marca 3 jogos, né? O último gol da Ponte foi contra o São Paulo, o Luca cobrando pênalti. Então não é só o Luca, a Ponte não faz gols há 3 partidas. Falta no campo de defesa, favorece o Mirassol. Frank Francisco, você vai falar para os canais em futebol interior, também para a Rede Brasil, Play FM 93.5, 102.1 lá nos Estados Unidos, Araraquara News e CIN. Fala do jogo, 16h30 passados, primeiro tempo, 0-0. Marcelo, o que o Hélio prometeu, nós estamos vendo. O time da Ponte pelo menos está brigando, está mordendo. Tá um pouco nervoso, mas está começando a se soltar. A Ponte está começando a gostar do jogo, Marcelão. Eu acho que vai ficar legal, hein? Vem Ponte, campo de ataque pela esquerda, Léo Naldi vai bater pro gol, explode no jogador do Mirassol, caiu, abriram contagem lá. O número 3 do Mirassol, Thalisson, fez o corte, tomou uma bolada na cara, né, fez o corte, sem brincadeira, viu, gente? Tomou uma no rosto ali e já abriram contagem pra ele. Acho que o menino tá achando neste momento que ele é o Oscar. O Thalisson, zagueiro do Mirassol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Facebook Futebol Interior, manda sua mensagem, compartilha aqui a nossa transmissão, você que está no Facebook, vamos fazer a nossa transmissão chegar a mais torcedores, a mais torcedor da Ponte Preta, a você que gosta de futebol, que gosta de acompanhar a jornada esportiva pela internet, pelo rádio, tamo junto e misturado no YouTube também, hein? Fique à vontade, se inscreva nos nossos canais do YouTube, dá um joinha na transmissão, compartilha também a transmissão, vai ser um prazer ter você na nossa arquibancada virtual, o Carlos tá tentaço lá no YouTube, vai estar sempre registrando a sua participação. Tô aqui, a Ponte vinha pro campo de ataque pela esquerda, chegou, meteu o pé na bola ali, o Ferreira. O Rodrigo Ferreira, a bola se perde e vai embora. Jean Carlos estava na bola. E aí, Carlos, YouTube rapidinho. Lucas Souza, é você, Lucas?
O Lucas Souza está dizendo que ele vai ter que aprender ainda. Ele está dizendo que é a melhor transmissão. Mas ele aqui está como ouvinte. Aqui ele está como ouvinte, tá bom, concordo. Chama o Krau lá. Chama o Krau para saber se é. O Severino Francisco da Silva, parabéns pela transmissão. E o Geraldo da Costa, estou ouvindo em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Pessoal com a gente aqui no YouTube, Futebol Interior. Participe, mande a sua mensagem. Se inscreva no nosso canal, compartilhe aí a nossa transmissão. Vai que vai, tamo junto. É lateral para Ponte Preta, já recuperado o zagueiro da equipe do Mirassol. A bola na frente ali pro Matheus Anjos. Foi falta, hein? Matheus Anjos dá risada ali. Eu achei falta, viu, Frank? Marcelo, eu não tô gostando do juiz não, hein, amigo? É novinho ele, viu, Frank? Ele já deu umas 2 pipocadas, hein? Né? E cartão só pra Ponte Preta pro Léo Santos. É o Douglas Marques das Flores. Tem 36 anos, da nova geração, da nova safra do futebol paulista. O assistente número 1 também tem 40 anos. É o Danilo Ricardo Simão Maniz. Esse é mais conhecido, né? Mais rodado. Mas o Vladimir Nunes da Silva tem 35 anos. Também é novinho. Bola recuada aqui pro Igor Vinhas. Vamos ver o que o Igor Vinhas vai fazer. Até que se saiu bem, tocou a bola para Jean Carlos. Aqui no campo de defesa, lateral esquerdo da Ponte Preta. Vem o menino da macaca. Tocou para o Matheus Anjos. O Rodrigo chegou, ganhou dele. A bola voltou, sobrou para o meio campo. É da equipe do Mirassol, Neto Moura. Deu para o Luiz Oyama. Solta a bola um pouco mais atrás para o zagueirão, que é o Lucão. Esse Lucão aí, ele passou pelo São Paulo, hein? Bom, seguindo na arbitragem, o Vladimir Nunes da Silva, 35 anos. O assistente número 2, o quarto árbitro é o Paulo Sérgio dos Santos, 42 anos. A Ponte tentou a jogada aqui pelo lado esquerdo. O Luca não recebeu o passe que foi errado. A bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior no Paulistão 2022. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Você tá ligado nos canais Futebol Interior. Bom, seguindo aqui na arbitragem, a Adele Mara Monteiro. 30, não, tem gente pra caramba. Tem 13 no total. Eu vou falar quase todos aqui. 36 anos, a VAR. O AVAR número 1 é o Fabrício Porfírio de Moura, 38 Norberto. anos. O observador de VAR é a Ana Paula da Silva Oliveira, 43 aninhos. Eu tenho uma revista da Ana Paula da Silva Oliveira lá em casa, 43 anos. Quality Manager, Walter de Lima Coelho Júnior, 36 anos. Analista de vídeo, Carlos Donizete Pianoski, 63 anos. Rapaz, tô vendo o Norberto lá, o Jean Carlos tá saindo mancando, hein, Carlos? O que pegou lá? Verdade, Jean Carlos, que aliás, já no jogo contra o Cascavel, tava com problema, né? Tava no banco de reservas, mas não tava 100%. E hoje ele entra e o Norberto tá ali fazendo o seu trabalho de aquecimento. Se não der para o Jean Carlos, o Norberto será novidade no time da Ponte. E aí vai ser improvisado, né? Porque ele é direita. Aí o Norberto vai para a direita e o Kevin vai jogar na esquerda. Pelo menos no último jogo o Kleina fez isso, né? Jean Carlos, segura aí, cara. Aguenta o tranco aí, Ele tomou um pisão nessa jogada passada. Por isso que o Jean tá sentindo. Aguenta o tranco aí, fiote. Sai não, Jean Carlos. Pelo amor de Deus. É lateral, posse de bola pro time do Mirassol aqui no campo de ataque pela direita. Bola com o Rodrigo Ferreira. Já passamos de 21, quase metade deste primeiro tempo. Jogou na frente pro Camilo, deu um tapa na bola. Essa bola era da Ponte, cara. Aí o Kevin vai e tira. Podia deixar sair que era tiro de meta pra Ponte. E aí o problema continua. A zaga da Ponte tentou 3 vezes de cabeça. Ainda não conseguiu aliviar o perigo. A bola caiu aqui no campo de ataque do Mirassol pela direita. Chegou o Ribamar de cabeça, tentou tirar, a bola voltou. Nossa Meu senhora, Deus hein? do céu. Fabrício, Luca e Fabrício. Falta, ele vai marcar em cima do jogador da Ponte. Tá Falta parado o pra jogo. Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Falta pra Ponte no campo de defesa. Vai, Carlos. É aquele desenho tático mesmo que a gente batia um papo aqui com o Frank. A Ponte joga no 4-2-3-1. Pode olhar que o Matheus Anjos ele tá ali como a ponta, né, desse triângulo no meio campo da Ponte. É isso, vem o time da Ponte, bola com o Matheus, o Anjos tabelou, trabalhou, tocou com o Kevin aqui pela intermediária, ele domina, passe errado pro Matheus Anjos, estava perto, né, dele. Pra variar, né? Tava perto dele, ali tinha 2 jogadores da Ponte perto do Kevin, ele errou o passe, sobrou pro time do Mirassol, bola com o Zé, que é lento, mas é habilidoso, soltou pro Fabrício, chegou no carrinho, o jogador da Ponte, a bola voltou com o Camilo, lindo passe bom, a bola pro Rodrigo, se segura aí Ponte, cruzou na boca do gol, passa pelo Negueba. Ainda bem que ele preferiu o Negueba na pequena área, porque o Zeca chegava livre na entrada da grande área, quase o primeiro gol do Mirassol no jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digitalzinho do canal Futebol Interior, dos canais Futebol Interior 23, primeiro tempo. Tá tudo igual por aqui, 0 Ponte, 0 Mirassol, Carlos. Rede Brasil Play, FM nos States, Portal Araraquara News conosco, CIN, Web Rádio Bariri, Edson Carlos, Oswaldo Guerreiro, toda a galera por lá. Mais cedo, Ederaldo Pós, Série 2, Campeonato Paulista, transmitiu Lemense 0, Rio Claro também 0. Bola rolando pela Série 2, o Lemense vai empatando com o Primavera, jogo no segundo tempo, 1-1, 15 Piracicaba vai vencendo o Red Bull pelo placar de 2-0. Marcelo Corsa. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior, vem Ponte, cruzamento dentro da grande área, sobe Lucão, mete a cabeça na bola, tira, cai na intermediária defensiva com o Camilo, tocou atrás pro Neto Moura, é outro que erra, passe pra caramba, a bola com o Fabrício interceptou, saiu jogando, tocou a bola, é pro Matheus devolveu, tocou a bola pro Fecim também jogando aqui atrás, solta a bola pro jogador que é o Léo Santos, deu a bola pra Fabrício domina, deixa essa bola pra Jean Carlos, pelo lado esquerdo, passe errado do Jean Carlos, deu de presente pro Mirassol, a bola voltou, sobrou pro time do Mirassol, para o Zeca deu pro Fabrício, Daniel dominou, tocou a bola pra Luiz Oyama, alongou o passe, tocou na direita pro Zeca, o Rodrigo tá livre, ninguém marca, ele invadiu a grande área, bola pra ele, vai cruzar na boca do gol, no carrinho, a marcação da Ponte. Atrasado o Jean Carlos, mas chegou no carrinho, conseguiu evitar a jogada do Rodrigo, a bola se perde e vai embora. A bola se perde, vai embora, parece que o Rodrigo já tinha saído com bola e tudo, hein? Portanto, o árbitro tá dando tiro de meta, é pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Olha, lembrando que tem a promoção da Store Colchões, hein? Qual cama box você quer concorrer? Final do Campeonato Paulista, a Store Colchões vai estar sorteando uma cama box. Aí você vai escolher e vai dizer pra gente no zap deles lá qual cama box você quer concorrer. Anote o zap da Store: 99662 4298 19 99662 4298. A Ponte recupera a posse de bola aqui na intermediária. Bola do Léo Santos, tocou na direita pro Fecim. Perna esquerda, cruzou na boca do gol. Matheus Anjos deu de zagueiro. Passou pelo Ribamar. Matheus Anjos deu de zagueiro. Jesus amado, eu só acredito porque eu tô narrando o jogo. Ah, meu pai, amado Matheus Anjos, essa vergonha você vai querer que passa no débito ou no crédito. É posse de bola pro time, é do Mirassol, bola com o Oyama, soltou na esquerda pra parar, cruzou na boca do gol, Kevin pra meter a cabeça na bola tirada ali. Meu pai do céu, a Ponte teve a chance de fazer o primeiro gol, Matheus Anjos chegou ali com a faca e o queijo, só pra fazer ali o Romeu e Julieta, e não conseguiu mandar a bola pro fundo da rede. Escanteio, lado esquerdo, favorece o time do Mirassol, o Mirassol quer jogar a bola pra dentro do barbante, como diz o Carlos Corsato. Camilo vai pra bola, não tem pressa nenhuma, Camilo. Quarto escanteio do Mirassol no jogo. Quantos a Ponte já teve? Zerada a Ponte no escanteio. 26 minutos e meio passados desse primeiro tempo. Camilo, coloca a bola no lugar certo, cara. O negócio chato isso, viu? Os caras querem colocar a bola um pouquinho só à frente. Pô, dessa regra tem que mudar. Escanteio só deve valer com a bola dentro do minicírculo ali. Fora isso não deve valer. É Camilo, vai pra bola, lado esquerdo, okay. Autorizado, perna direita na boca do gol, toque pra trás do Fabrício. A bola explode no travessão. Meu Deus, ser Ponte Pretano não é fácil não, cara. O Matheus Anjos no ataque dá de zagueiro e o Fabrício na defesa dá de atacante pros caras. De novo, Mirassol, bola pra dentro da grande área. Fabrício agora sim tirou. Jesus amado, hein? Meu pai do céu, tá balangando a trave da Ponte Preta até agora, você viu, né, Carlos? E sim, quase que o Fabrício faz um golaço, né? Só que ia ser contra, e agora ele teve que tirar a bola, jogou bola ali de fundo. É escanteio pro Mirassol, o quinto do jogo, todos do Mirassol, viu, Corsato?
Rapaz, o Mirassol quer estufar o barbante da macaca. É escanteio pro time do Mirassol, 27 minutos e meio passados. Deste primeiro tempo segue 0-0. Vamos Ponte, vamos buscar ponto. Camilo na boca do gol. Igor Vinhas, aí sim. Mão firme, mão segura, nada de mão de alface. Como estão dizendo por aí, dá um murro na bola, tira. A bola volta, sobra pro time do Mirassol com o Pará. Chegou, deu bote, ganha Kevin. Ganhou bem, hein, Kevin? Parabéns. Tocou pro Fecim, Fecim devolveu pro Kevin. Vai, Kevin, segue no parabéns, meu filho. Sai da ponta, vem pro meio, passou o primeiro, passou o segundo. Tocou a bola aqui um pouco mais atrás pro Jean Carlos. O contra-ataque já não existe mais. A Ponte tem mais posse de bola. 56,6% de posse de bola o time da Ponte. Matheus Anjos toca a bola pra Leonaldi. O loirinho bom de bola na Ponte Preta, número 5 da Macaca. Dominou, para, pensa, pede a presença dos companheiros, prefere recuar, toca a bola pra Thiago Lopes. Você que tá no futebol interior, você que tá no YouTube, você que tá acompanhando a nossa transmissão, compartilha, dá um like lá no YouTube e se inscreva também no nosso canal, mete o dedinho no sininho lá para receber as notificações, as transmissões dos canais Futebol Interior, você confere no nosso YouTube Futebol Interior, tamo junto e misturado, vem o time do Mirassol, Oyama alongou o passe, tocou pro Camilo, fez falta Camilo. Fez falta, Camilo. Tá parado o jogo. Os dois jogadores estão lá estatelados no gramado. Posse de bola é pro time da Ponte Preta. Falta foi pra cima do zagueirão da Macaca. Ali o número 3, o Thiago Lopes. Marcelo. O jogo tá parado. Vai, Carlos. Você que brilha, Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá com a gente no YouTube. A Cleusa Santana, o Vitor Cauã e o Osmar. Também o Marcos Carvalho colocou: a Ponte pode até não ganhar hoje, mas o problema da Ponte há um ano era o técnico. Opinião aqui do Marcos Carvalho. Obrigado pela participação. A torcida pegou ranço mesmo com o Clay, né? Infelizmente. Neuri Menezes, o empate é bom desde que Santo André e nem Inter ganhe. Joel da Silva, Dali Ponte. Quem mais? Rafael Martins. Podemos ganhar e se classificar. E é verdade, cara. É verdade, né? Tô com você, porque esse grupo, o Santos não tá conseguindo deslanchar. Tem o Red Bull que já deslanchou um pouco, né? Mas a Ponte, se ganhar, já vai nos 10 pontos, o mesmo número de pontos. Passa o Santos, aliás, que tem 9, né? O Santos tem 9, a Ponte iria para a segunda colocação do grupo no momento. Mas a vitória, assim, é muito importante também com relação a rebaixamento. Ponte no ataque. O Matheus é displicente, esse cara. Esse Matheus Anjos, ele é displicente demais, velho. Parece que ele tá num churrasco lá na casa dele, ô Frank. Não dá, velho. Ô Marcelo, e o problema todo é que prejudica, isso deixa a gente louco. Ele me erra uma bola de frente com gol e agora vai fazer um passe aqui, que eu vou te falar uma coisa pra você, hein. Até um garotinho na rua, num 2 toques, não erra uma bola dessa, gente. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital Futebol Interior marca pra você 30 minutos e meio, 30 e meio passados primeiro tempo. Eu conto pra você, 0 Mirassol, 0 Ponte, CJC. Rede Brasil Play FM, Portal Araraquara News, CN, Web Rádio Bariri, todas conosco. Aqui na grande transmissão, Série A2, Campeonato Paulista. Mais cedo, Ederaldo Poi transmitiu, Lemense 0, Rio Claro 0 aqui nos canais de Futebol Interior. Bola rolando pra Linense e Primavera, tá 1-1. Taubaté e Juventus, bola rolando no segundo tempo, 0-0. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior e o jogo prosseguiu, né? O Fabrício Daniel ficou caído aqui no gramado, o árbitro deu vantagem pro Mirassol. Eu não entendo como uma vantagem pra trás, né? Mas ele acabou não marcando a falta e agora dá cartão pro Luca, né, Carlos? Isso, na falta em cima aí do jogador da equipe do Mirassol, o Luca, centroavante da Ponte, anote aí, com 31 minutos, toma cartão amarelo. Aliás, é o segundo cartão do jogo, os dois para jogadores da Ponte. O Léo Santos, a 4 minutos do primeiro tempo, tomou cartão amarelo e agora o Luca também toma cartão amarelo numa falta ali em cima do Fabrício Daniel, camisa número 7 do time do Mirassol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Seja muito bem-vindo, você que está com a gente nos canais Futebol Interior, nosso canal de áudio também, você que está acompanhando pelo site Futebol Interior, seja muito bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A equipe do Mirassol vinha para o campo de ataque, a Ponte recupera a bola com o Luca. O Leonaldi atrapalhou o Luca.
É, Frank, hoje não tá fácil não, hein? A coisa não tá acontecendo assim. A Ponte tá com um pouco... tá faltando um pouquinho de sorte pra Ponte no jogo de hoje. Eu entendo assim, Frank. Ô Marcelo, na verdade o time ainda tá tenso, né? A situação não é muito difícil. Mas aquilo que ele prometeu tá acontecendo. A postura da equipe em campo hoje é outra. É uma pena que o Matheus Anjos parece que esqueceram de poder dele na tomada, né? Ele tá desligado, velho. É isso, e ele que tá com a bola. Ele ficou com ela uns 30 segundos ali até resolver o que ia fazer. Aí soltou atrás pro Thiago Lopes. Thiago Lopes, só que contra o Cascavel ele entrou e melhorou o time. A gente tem que dizer isso. Porque também, né? Ele é bom jogador. Aquele primeiro tempo contra o Cascavel ninguém merece, Ele é bom jogador. Né? Agora, é uma injustiça também, porque ele ficou esse tempo todo e não jogou, não teve nenhum jogo como titular, né? Então, mas eu gosto dele. Eu acho que ele é bom jogador, sim. Tem que dar tempo, né? Tem que ter a mesma paciência que tiveram com muitos aí. Agora eu não tô gostando da partida do lateral esquerdo Jean Carlos. Quando marca no bote vai errado e tá deixando uma avenida, uma rodovia em Anguera na madrugada com todas as cancelas de pedágio abertas, viu, Marcelo? Verdade. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Falar aqui da arquibancada virtual no Facebook, Iago de Oliveira Pasquini. Hoje tem gol do Ribamar, o Edu Dias com o Hélio dos Anjos da Ponte Preta é outro time. Vai Macaca 2-0, Carlos. A Leila Fará tá ligada com a gente, que a Ponte vai vencer 2-0. Ó, tá apostando uma boa grana na Ponte aqui, diz que se a Ponte vencer por 2-0, ela vai ganhar uma grana na Bet Champs. O Valdemar Gomes, Ponte, Macaca querida. O Vinícius Damian, vamos Ponte. Valeu, muito obrigado você que tá participando com a gente no YouTube Futebol Interior. O jogo tava parado porque tinha um jogador da Ponte caído aqui no campo de defesa, aposta de bola pro time do Mirassol. Era o Fabrício que tava caído. E o Giancarlo já olhou aqui 2 vezes pro banco de reservas, por enquanto diz que pode continuar. Pelo menos foi essa leitura labial que eu fiz, Frank. Não, com certeza, né? E o Hélio tá bem preocupado com o Jean. Ele, todo momento, se a gente prestar atenção aqui, vai ver ele dando um alô, tentando posicionar, né? Mas para mim, até aqui, o grande nome da Ponte, até esse momento, é o Léo Santos. Muito tranquilo nessa meia cancha aí, muito bem colocado. E agora eles não estão jogando em linha, né? Na época do Kleina, os 2 volantes da Ponte jogavam em linha. Agora não, você pode notar que o posicionamento deles é muito, muito inteligente. E agora o Kevin fez um corte interessante ali agora, porque o Fabrício Daniel ia ficar na cara do gol. O Kevin chegou e tirou. Quando ele erra a gente fala, mas quando acerta também a gente fala. A Ponte tá no ataque pelo lado esquerdo, o Leonaldo fez a cavadinha, jogou na frente, chega, né? Tomou, meteu o cabeção na bola, tirou. Sai jogando, tocou a bola meio que na fogueira pro Camilo. O Camilo ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Fica com a bola, chegou, travou a marcação ali, tá parado o jogo. Kevin tava na frente no círculo central do gramado, fez a falta, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. O tempo não para, 35 minutos e meio passados do primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. 0 Mirassol, 0 Ponte, Carlos. Rede Brasil Play FM nos States, Portal Araraquara News, CN, Web Rádio Bariri, todas conosco. Daqui a pouco, 8h30 da noite, tem Guarani Santo André. O Lucas de Souza vai quebrar tudo nos microfones dos canais Futebol Interior. Série 1, Campeonato Paulista, também às 8h30 da noite. Ituano e Ferroviária, você acompanha no placar ao vivo Futebol Interior. Amanhã, 11 da manhã, com a equipe Gol de Placa no comando do Célio Campos, tem Corinthians e RB Bragantino. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. O Luca hoje também assim não tá com muita sorte não, porque a bola chega nele, ele acaba escapando, passando por debaixo do pé dele. Às vezes quando chega truncada. Enfim, a Ponte fez pressão ali no time do Mirassol e o Mirassol, alguns gols que eles tomaram foi de pressão no campo de defesa. Olha o lançamento, tem que sair como líbero o Igor Vinhas. E acabou ali se antecipando, porque ia ficar na cara do gol. O atacante da equipe do Mirassol, o Igor Vinhas, foi bem. E tá a presença boa do torcedor lá no Maião. Lá no Maião, o estádio municipal José Maria de Campos Maia. Posse de bola pro time do Mirassol, bola girada da esquerda pra direita. Aplaude ali o Rodrigo Ferreira, mas o passe foi muito forte. A bola se perdeu, foi embora. Veja o Pingos. Lá no Maião, hein? Chuva. Lá no Maião. Lateral, posse de bola, campo de defesa pro time da Ponte. Toca essa bola o Jean Carlos no manual, tocou pro Fabrício. O Fabrício jogou na frente, Matheus Anjos deixou ela passar pro Ribamar, pediu falta, o árbitro não deu. Demorou pra marcar a falta, mas marcou. E tem poucas nuvens lá no Maião, mas trazendo chuva.
Silva, no estádio José Maria de Campos Maia. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. O Hudson lembra que dos 7 gols que a Ponte fez no campeonato, 5 foram do Luca. O Joel Silva, vai Macaca, ainda tem chance. Boa narração. Obrigado, Joel. O Reinaldo de Lima Neto, o time tá diferente, só falta acertar mais passes e finalizar mais. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, quem tá lá é o loirinho, é o Leonaldi. Recuou, tocou a bola, é pro Kevin, o Negueba tá na marcação dele. Kevin segurou, pede a presença dos companheiros. A bola com o Fecim, tocou, chegou a zaga da Ponte, não conseguiu trabalhar legal. Como diz o Carlos, transar legal esse ataque o time da Ponte Preta não. E aí tira a zaga da equipe do Mirassol. Não é, Carlos? Você fala bastante isso. Eu não, você falou um negócio aí há pouco, barbante. Barbante. Isso aí a minha querida tia que tá lá no céu, a tia Lourdes, falava barbante, ordenado, isso ela falava, eu não. Estufar o barbante. Olha a Ponte, campo de ataque, bola com o Matheus Anjos, pôs no peito, pôs na grama, dominou, soltou a bola pra Fecim, tá lá como um ponta, descambado pela direita, vai cruzar na boca do gol, perna esquerda, bate na zaga. Mas será que ele não viu? Trava a zaga. Não tinha espaço pra cruzar? Não tinha pra cruzar, Negueba chegou, fez o corte, a bola se perde, vai embora, lateral Ponte. Lateral nosso. Juizão, lateral é nosso, viu? Douglas Marques das Flores. Lateral é nosso. Ele olhou, quis dar a bola pro Mirassol, pro time da casa. É nosso. Não, é nosso. Lateral é nosso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Léo Santos, queridão, faz o básico, meu filho. Deu certo. Faz o básico. Tava aqui no campo de ataque como volante, aí a bola tá recuada lá pro Igor Vinhas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Agora o Zeca chegando pra cima do zagueiro da Ponte, já merecia um cartãozinho também, hein? O time do Mirassol, hein? Algumas chegadas fortes aí, o jogador da Ponte tá sentindo, tá puxando o ar, o número 14 da Ponte, o Léo Santos abriram contagem pro Léo Santos porque foi um encontrão, Foi né? na maldade. Foi um encontrão. Foi na maldade. Ele poderia ter evitado, né? O árbitro tá conversando ali com o VAR, o Douglas Marques das Flores. O árbitro tá falando que foi na barriga. Ô, seu juiz, você tá falando que foi na barriga porque não foi em você, né? Não tem nada de barriga aí, não. Ó, meninos, não fiquem bravos comigo, não, mas já tinha falado, né? Esse juiz é um bundão. Viu? Isso foi o Frank Francisco que falou. FF. Agora, deixa eu falar que cartão amarelo, o VAR não pode intervir, tá? Não. Né? Se o juiz só não se ele deu, entender que é pra lançar pra cartão vermelho. Então, que no caso eu acho que não é, né? Não. Cartão amarelo não pode intervir, né? Foi. Ele depois da disputa, a disputa foi normal. Mas depois que a bola saiu próximo deles, ele meteu-lhe o cotovelo no peito do jogador da Ponte. Ó, um detalhe interessante, os dois times erram passes mesmo, viu? A Ponte 79% de passe certo e o time do Mirassol só 72%. Mais um erro de passe, bola de presente para o time do Mirassol, domina, vem Negueba, campo de ataque também errou o passe, tocou errado, mas recupera, vem na volta, o Daniel alongou pro Rodrigo, invadiu a grande área, vai pintar o gol, a bola passa! O Jean Carlos marca muito mal. O Negueba se jogou na bola na pequena área, ela passou, ninguém cortou, quase o primeiro gol da equipe do Mirassol. O Mirassol por pouco não faz o primeiro gol. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital Canais Futebol Interior marcando pra você 41 minutos e 15 passados primeiro tempo. Ufa, por enquanto segue 0-0 Mirassol e Ponte, Carlos. Vamos lá, conosco Rede Brasil Play FM nos States, Portal Araraquara News, CIN, Central Interativa News e Web Rádio Bariri. Série A2, Campeonato Paulista, bola rolando, segundo tempo para Taubaté e Juventus, tá 0-0. Finalizados, Taubaté e Juventus tá 0-0, né? Monte Azul e Portuguesa Santista empataram 0-0. São Caetano perdeu em casa pro Audax 1-0. Lemense e Rio Claro foi 0-0. Jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Há pouco, o 15 Piracicaba venceu o Red Bull pelo placar de 3-0. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior, mas olha o Mirassol, se segura aí, Ponte. Oyama vai pintar um golaço, bateu! Igor Vinhas pegou! Ninguém marca, pô. Igor Vinhas pegou, o Oyama foi riscando todo mundo.
Parecia que ele tava conferindo o jogo da Mega Sena. Só ticando, só riscando. E aí a sorte que ele pegou mal na bola, mas o Igor Vinhas defendeu, não deu rebote. O Oyama ia fazer um golaço, hein, Carlos? E assim, o pior é que ninguém marca, né? O Leonaldi não estava na jogada, o Léo Santos veio jogando para trás, e aí os zagueiros lá tentaram chegar, mas também não foram com aquela vontade toda, e o Luiz Oyama foi indo, aí falou, pô, ninguém vai marcar, eu vou chutar. E chutou, o Igor Vinhas foi para ela, fez a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Quase 43 do primeiro tempo, segue 0-0. A Ponte chegou no ataque, mas errou mais um passe, teve que fazer falta ali o jogador da Ponte. Deixa eu ver quem mais. Maria Aparecida Adami. Obrigado pela audiência. Joel Silva, Jorge Fantato. O Jorge tá falando aqui do Léo Santos. 4 minutos, tomou cartão. Ninguém merece, né, Jorge? Um abraço, queridão. Obrigado pela audiência, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. Vivi Vicente, Roberto Santos, Raul Eduardo, Rafael Matias, Rafael César, Darlan Silva. Tá todo mundo ligado, ouvindo a transmissão dos canais Futebol Interior aqui pelo Facebook Futebol Interior. Ponte no ataque, falta pra cima do Ribamar. Tá parado o jogo. E o árbitro só olha pros jogadores do Mirassol e nada de cartão, hein? Deixa eu ver quem mais aqui. Neuri Menezes, Thiago Moreira, o Davi Wolf. O Davi Wolf, você sabe, Davi Wolf, que tem uma rádio aqui na região metropolitana de Campinas que chama Wolf, né? Lobo, em inglês. Thiago Moreira, tá junto com a gente, o Jarbas Duarte, tá ligado em Sorocaba, grande Jarbas Duarte, um dos melhores narradores do mundo. Do Brasil e do mundo, é isso aí. Jarbas Duarte, posse de bola pro time da Ponte Preta com Kevin, dominou, levantou, tocou na boca do gol, bola volta, sobra pra Fecim, pela direita pra Matheus Anjos, vamos bater pro gol, Ponte, vamos dar trabalho pro goleiro, vamos fazer o narrador errar o nome do goleiro, posse de bola pro Leonaldi, soltou na frente, pro Léo Santos, de Léo pra Léo, solta na canhota pra Jean Carlos, cruzou na boca do gol, vem Fecim de cabeça, a bola vai entrando, na trave, voltou, Luca vai fazer pra fora! Pra fora do gol, Luca! Que muvuca na grande área. Ô, Luca, mas você podia ter dominado, né? E escolher com tranquilidade o canto, porque o goleiro já tava vendidaço. O goleiro já tava mais perdido do que berinjela em salada de frutas. Quase o primeiro da Ponte. Você viu lá, Carlos? Você tava olhando pro outro lado? E sim, o Jean Carlos fez o cruzamento, o Fecim foi quem cabeceou, mas ele cabeceou pra cima, né? E a bola foi caindo, caiu, tocou na trave, aí sobrou pro Luca. O Luca tava meio desajeitado ali, ele teve que correr atrás da bola, a bola não veio muito bem no pé dele, né? Aí ele bateu pro gol, ela saiu à esquerda do goleiro Darley, linha de fundo, tiro de volta, continua Mirassol Ponte 0-0, subiu a placa lá, viu, Corsato? Tem jogadores caídos aqui, né? Jogador do Mirassol também sendo atendido por ali. Vamos até 48 mais 3. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Goleiro do Mirassol tá caído, tem mais um jogador do Mirassol caído, me parece o Pará, tinha um da Ponte caído também, o jogo tá parado, é tempo de opinião nos canais Futebol Interior. Francisco, quase a macaquinha foi pra rede, hein, Frank? Marcelo, eu tô gostando da Ponte hoje, cara. Tá, não é aquilo que a gente esperava, que a gente quer ver, claro, com certeza, mas é outro time, postura em campo, é que a gente está falando. Infelizmente, alguns jogadores não vêm tendo um momento feliz. O Giancarlo agora, por exemplo, no ataque, esse cruzamento foi show de bola, né? O goleirão passou, Fecim meteu a cabeça, só que, como o Carlos falou, ele não estava bem posicionado, então ela subiu, deu na trave. Se o Luca tem um pouquinho de paciência e recua, podia, como você falou, escolher o canto e nós podíamos ter aberto o marcador já, hein? Ele poderia ter dominado a bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Raul Eduardo Guerin, abraço pra você. E o jogo recomeça e os caras estão no ataque pela esquerda. Negueba foi empurrado. O árbitro vai dar tiro de meta. Cara, eu vou falar um negócio pra você, viu? Eu não sei se estava dentro da grande área, porque se estiver dentro da grande área vai ter revisão o lance, eu acho que vai ser pênalti, hein? Estamos com 47 mais 1 minuto de acréscimo. Foi o Kevin, vai ser pênalti, cara. É por isso que eu falo, você ter jogador ruim no time é isso que dá. O Kevin é sem noção, cara.
Kevin sem noção de tudo, ele deu um empurrão nas costas do cara. O VAR vai analisar esse lance aí, hein? Pelo amor de Deus. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Você tá ligado nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo. Foi fora da área. Foi fora da área, Fora né? da área. A sorte foi essa, cara. Porque aí o VAR não pode se meter. Não, o VAR não pode se meter. Por isso que o VAR não entrou. Senão, se fosse dentro da área, se fosse dentro da grande área, ele daria pena. Ah, cara, não dá. Kevin não dá, não. Olha o Mirassol. Veio de novo o campo de ataque. Luca não chegou na bola. A bola fica com o Jean Carlos. Estufa o peito, vem pro campo de ataque. Opa! Neto Moura no carrinho pesado. Vai subir o cartão da cor da camisa do Mirassol, hein, Carlos? Cartão amarelo pra ele, né? Foi a primeira, mas é aquele negócio, né? Carrinho por trás do lateral esquerdo da Ponte Preta. O primeiro cartão pro time do Mirassol com 48 minutos. Mais um, viu, Marcelo? Deu o árbitro ali de acréscimo, então vamos até 49. Ele deu mais um de acréscimo. E o Neto Moura, se ele acerta o jogador da Ponte, ele ia ser expulso. Ele tomou cartão amarelo, mas se ele acerta o jogador da Ponte, ele ia ser expulso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Deixa eu ver quem mais aqui. O Roberto Santos tá metendo a boca aqui, criticando o Kevin. O Rafael César, parece mesmo, né, Rafael? Tô ligado, rapaz. Obrigado pela audiência. Se inscreva no nosso canal, Canais Futebol Interior, YouTube, Facebook. Compartilha a nossa transmissão também. Falta pra Macaquinha, quem sabe, no apagar das luzes do primeiro tempo. O primeiro já era pra Ponte. Matheus Anjos na cavadinha. Chuveirou na boca do gol. Afasta a zaga, tira do Mirassol. A bola vai ficar viva aqui no campo de ataque pro time da Ponte. Vai pra bola, Léo Santos ganhou. Tentou fazer a finta, chegou ali a zaga. Bola se perde, vai embora, lateral pro time do Mirassol no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Lembrando que você pode faturar no final do Campeonato Paulista uma cama que você vai escolher, hein? Uma cama que você vai escolher, box presentão da Store Colchões, 996624298. Manda lá o seu nome e diga qual cama você quer concorrer. Você vai mandar lá a sua cama favorita e aí no final do Campeonato Paulista vamos sortear presentão da Store Colchões. E não há tempo para mais nada. Douglas Marques das Flores, 36 anos, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Maião. 0 Mirassol, 0 Ponte Preta. Começa o intervalo FI. Você que brilha, vem sambando na cara das inimigas. Vai, Carlos! É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato no ar, o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu dar uma moral aqui pro pessoal do YouTube. Arthur Brito, Caio Anderson. Ô Caio, você tá falando que o Ribamar é o melhor jogador do Brasil, né? Eu vou acabar acreditando em você, viu? De tanto que você falou aqui, eu já li a sua mensagem, tá? Um abraço. Camilo, do Mirassol, ex-Ponte, fala agora. No terço final ali é uma melhor escolha, mas é continuar assim, o time da Ponte está muito dedicado na marcação, tentando parar o jogo. A gente tem que aproveitar os espaços quando está entrando por dentro dele no meio para a gente ter a melhor escolha assim e sair o gol. Tá o Camilo, camisa 10 da equipe do Mirassol, ele que jogou na Ponte Preta na temporada passada. O Fabiano Brasil está perguntando, vamos falar aqui, ouvir o Ribamar, centroavante da Ponte. O Caio Anderson é fã do Ribamar. A gente mudou bastante, né? A princípio na pressão, a gente está buscando ter mais intensidade. E a gente está fazendo o que o professor está pedindo. Valeu. Tá, o Ribamar, as respostas... Não, mas as respostas do Ribamar são sempre assim, tá? Inclusive a última entrevista coletiva do Ribamar teve 12 perguntas, 3 minutos e 40 a entrevista. É assim a entrevista dele. O Fabiano Brasil está perguntando aqui por que a camisa da Ponte está sem a faixa. Alguém poderia responder, Fabiano, na verdade a camisa da Ponte não está sem faixa, né? Esse é o terceiro uniforme da Macaca. À frente tem o hino da Ponte Preta na camisa e ela fica, claro, numa cor cinza um pouco mais branda, né, um pouco mais clara, mas ali mostra fica como se fosse a faixa, né? A Ponte Preta tem 3 uniformes inscritos para esse Campeonato Paulista. O número 1 é esse uniforme que, por exemplo, eu e o Marcelo estamos, né, vestindo, né, que é o uniforme branco com a faixa preta. Esse é o uniforme número 1. O 2 é o uniforme preto com a faixa branca. Sim. Né? E o terceiro uniforme que foi registrado é esse uniforme de faixa que tem
o hino da Ponte Preta numa faixa. Só pra deixar rapidinho, esse uniforme no Campeonato Paulista é o número 1, porque a Ponte, a federação entende que a Ponte vai jogar a maioria dos jogos com esse uniforme. Tá? Então a Ponte vai usar, quando for jogar de branco, com esse uniforme. Só que a Ponte tá tendo um problema também com o material esportivo. Pela entrevista última do Eberlin, né, ele deu-se a entender que a Ponte não tem, por exemplo, o uniforme da camisa preta. A Ponte não tem como utilizar a camisa preta. Tá faltando ainda esse uniforme. A empresa que fabrica os uniformes para a Ponte Preta, a Ponte tinha um débito com a empresa, né? Então a empresa que fabrica esses uniformes não mandou todo o material ainda. Então a Ponte, por exemplo, se precisar jogar de preto, vai ter dificuldade aí, porque não tem esse uniforme para jogar no momento. O Marcelo falou aí no Campeonato Paulista, né? Eu tô indo pelo estatuto. No estatuto da Ponte Preta, uniforme 1 branco, faixa preta, 2 preto, faixa branca, e o uniforme 3 é esse branco com o hino no peito. Tá bom, Fabiano? Obrigado pela participação. A gente que agradece aí. Fica com a gente, tá? E ele fala aqui que essa camisa tá dando azar. Realmente, os últimos 4 jogos a Ponte jogou com essa camisa, mas eu entendo que não tem nada a ver com a camisa, é o time mesmo. Eu acho que todos os jogos a Ponte jogou com essa. Eu acho que não teve nenhum jogo que a Ponte não jogou com outro uniforme. Então, muito por causa também dessa história aí do material esportivo. Mas os últimos 4 jogos que a Ponte perdeu, a Ponte estava com essa camisa. Sim. Só que ela jogou contra a Ferroviária com essa camisa e ganhou. Jogou contra o Novo Horizontino com essa camisa e ganhou. Né? Então nós estamos falando dos últimos 4 jogos aqui. O Osmar tá dizendo que lembra da Ponte na final de 77 no Morumbi. Manuel Santos, a Ponte não tá jogando nada este campeonato. Alzira Santos, Alzira, belo nome você tem, viu, minha querida? Eu tinha uma tia que com esse nome adorava ela. Um abraço pra você, muito obrigado pela participação. Bom, 19 horas e 23 minutos, eu não sei se é vontade, mas eu tô sentindo um cheiro forte de café, cara. Cheiro forte de café. Já que tô falando no café, vamos pro seguinte, vamos pro intervalo, mas antes, Francisco, de carona contigo, dá um teaser aí pro seu comentário. Primeiro tempo, Ponte Preta e Mirassol 0-0, Franque. Carlos, um jogo pegada, realmente o que o Hélio prometeu, ele cumpriu. O time da Ponte está brigando, eu estou gostando. Esse Francisco, o comentarista, tá gostando da Ponte no primeiro tempo. Vamos pro intervalo, o Gustavo tá com a gente aqui, sabem dizer se o meia João Pedro está com algum problema? Não, tá no banco. Me chama a atenção como um time que tem mostrado constante dificuldade de criação nunca usa ele como opção. Tá no banco de reservas hoje, viu, Gustavo? Obrigado pela sua participação. 19h24, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa?
chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 19h28, daqui a pouco 19h29, pulou digital aqui, intervalo do jogo, canais Futebol Interior, 9ª rodada, Série 1, Campeonato Paulista, abertura da 9ª rodada, Mirassol e Ponte Preta vão empatando 0-0 no Maião, José Maria de Campos Maia. O Gustavo Coelho diz aqui no YouTube, sobre a camisa, acho o conceito interessante, mas não gostei do resultado, sempre foi triste quando inventam muito no uniforme e deixam a clássica faixa diagonal de lado. Eu tô contigo, Gustavo. Eu adoro a camisa com faixa, cara. Eu adoro. O Fabiano Brasil tem que voltar à faixa tradicional na camisa da Ponte. Tá dizendo ele aqui. Você pode participar, interagir conosco nesse intervalo através aqui do canal do YouTube, tá bom? Vamos falar aqui da promoção da Store Colchões com os canais Futebol Interior. Atenção, você que tá a fim de faturar uma cama box, né? Seja ela lá qual for, você vai mandar mensagem no WhatsApp da Store. Anote aí, 99662 4298. 99662 4298. Tá na tela aí para você. WhatsApp 99662 4298 para participar, nome completo, bairro, cidade e que cama você quer ganhar. No vídeo aí, você tem várias opções, né? Cama box, solteiro, a nossa produção, o nosso cinegrafista, ele filmou ali, tem travesseiro, enfim, tá bacana demais a loja, você precisa conhecer, tá? 99662 4298. Deixa eu abraçar aqui a Silvana Pereira. Na última quinta-feira estivemos lá na loja da Store para entregar o colchão, a cama box que a Silvana ganhou na transmissão do derby. Muito obrigado, viu, Silvana, pela participação. É isso então, para você concorrer, 99662 4298, você vai escolher a cama box que você quer ganhar no final do Campeonato Paulista. Tem sorteio Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. 7h31, 19h31 no horário de Brasília. Abraçando o pessoal da Rede Play Brasil, Rede Brasil Play FM. Um abraço para toda a galera lá, o Ricardo, todo o pessoal que está com a gente. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço pro pessoal. Rapaz, tem gente importante ligado com a gente lá na Rede Play. Deixa eu abraçar também aqui o Washington, lá da Araraquara News. Mas lá na Rede Play tem gente importante, viu? Conferindo a nossa transmissão. Deixa eu pegar aqui o nome deles.
Enquanto isso... Se é ouvinte é importante, né, Carlos? Sim, pra gente, muito. Sim, mas você entendeu, né? Você entendeu e continue com o seu microfone fechado, por favor. O cônsul César Amaral tá com a gente, cônsul lá nos Estados Unidos. O doutor Fuad também tá com a gente por lá, ouvindo pelo aplicativo da Rede Brasil Play FM. O Marcos Aguirre, do Centro Comunitário Brasileiro de Pompano Beach, tá ligado com a gente. Valeu, Marcos. Um abraço então pro César Amaral, o Dr. Fuad, o Marcos Aguirre, pessoal que tá com a gente por lá. Ô, Francisco, torcida da Ponte Preta quer saber aí quem foi o craque do jogo da Macaca no primeiro tempo. A Ponte vai empatando com o Mirassol 0-0. Bom, Carlos, eu gostei bastante dessa mudança de postura do nosso time, né? Mas pra mim, pelo que eu vi da partida aqui, e a gente já falava aqui em off, foi o Léo Santos. Léo Santos, portanto, o craque do... Olha ele ali, ó. Léo Santos, o craque do jogo no primeiro tempo. E aí, Frank, rapidamente, deixa eu saber de você aqui. Caso você fosse Hélio dos Anjos, você faria alguma alteração no time da Ponte Preta nesse intervalo? Ô, Carlos, tem hora que a gente tem vontade de dar uma corridinha, né, cara, de ficar em cima do muro. Mas eu não vou ficar não, Carlão. Por mais que o momento seja ruim, eu tentaria aqui, daria uns 10 minutos aí pro Matheus Anjos, ver se ele se liga, né? De repente toma um choque no vestiário lá, fia o dedo na tomada, voltar legal, beleza. Se não conseguir, eu tentaria o menino aí, o João Pedro, pra gente até saber se ele tem garrafa vazia pra vender, né? E, Carlão, dá uma ajeitadinha na marcação do lado esquerdo no Jean Carlos. O Jean Carlos tá com muito problema pra marcar. No ataque até que ele tá indo bem, mas a questão é a hora que a Ponte é atacada pelo lado dele, aí a coisa complica um pouco. E o elenco da Ponte foi, nesse sentido, foi mal formado, né? Porque só tem o Guilherme Santos e o Jean Carlos. A Ponte não tem um outro jogador para jogar na lateral esquerda. O Vitor, né? Foi contratado, tá aí treinando na Ponte Preta, mas não foi inscrito. Ele não pode ser inscrito na lista B e ele era jogador do São Caetano, lateral esquerdo, e não foi inscrito na lista A também, por não ser jogador aqui do time da Ponte Preta. O time do Mirassol fez uma alteração, pode anotar aí, viu, Marcelo, Frank, ouvinte, sai Negueba com a camisa número 11 e entra o Fabinho, número 20. Fabinho, 20, tá no jogo. O Negueba, camisa número 11, foi embora. A única alteração aí do técnico Eduardo Batista no time do Mirassol. É isso, a bola vai rolar no segundo tempo. Estamos com a Rede Brasil Play FM nos States, no digital em 93,5, também em 102.1. Portal Araraquara News, para Araraquara e todo mundo. E a CIN Web Rádio Bariri com o Edson Carlos e o Oswaldo Guerreiro. Vem aí todo o segundo tempo de Mirassol e Ponte Preta. A bola é sua. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Este cara sou eu. O Carlos Corsato apresentou o nosso intervalo de jogo. Vai começar o segundo tempo. Posse de bola do time do Mirassol, time amarelo. De Mirassol. Zeca vai dar o primeiro tapa na bola. Neste segundo tempo, uma alteração. O Carlos já informou. O Eduardo Baptista tira o Negueba, coloca o Fabinho. Apita o árbitro. Tem bola rolando de novo no segundo tempo. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Comigo, Carlos Corsato. Comigo, Francisco. Comigo também, Felipe Marques, toda a trupe dos canais Futebol Interior. Conosco, Rede Brasil Play FM 93,5, 102,1 nos Estados Unidos. Também Araraquara News e CIN Web Rádio Bariri. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola. O time da Ponte Preta, bola enfiada na frente, era a Profecinha aqui pelo lado direito. O nosso treinador, eu ia falar Gilson Kleina, mas é força do hábito. O Hélio dos Anjos não mexeu na Macaca no segundo tempo. O Frank vai falar se gostou ou não dessa posição. Olha a Ponte, bola enfiada na frente, bateu na mão do Fabinho, hein, juizão? Bateu na mão do Fabinho, ele não viu, a bola voltou, sobrou a Ponte, recupera com o Leonaldi, pra variar mais um passe errado. E aí, Frank, o Hélio dos Anjos, portanto, não mexe no time, mesmo time que começou o jogo, começa o segundo tempo. Marcelo, é aquilo que eu tinha falado pro Carlos, né? Eu também faria igual, tá? Não vou criticar, não. Só ajeitar aquela marcação do lado esquerdo pra gente ficar um pouquinho mais sossegado. Tá certo. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa.
BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Você participa pelo YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, dá um like na transmissão, compartilha a nossa transmissão. Vem Ponte, campo de ataque com Fecim pela minha direita. Solta a bola pra Kevin. Kevin dominou pra lá, pra cá, vai pra cima na marcação do Fabinho. Chega Neto Moura, dá o bote, ganha. Leonaldo tentou ganhar, não conseguiu. A bola sobrou com o Fabinho. Estufa o peito, puxa o contragolpe, vem pro campo de ataque. 1, 2, 3 jogadores da Ponte na marcação. Toma a frente, Kevin. Ganha pro time da Ponte, toca a bola pro Tiagão. Thiago Lopes devolveu, tocou a bola pra Kevin. Kevin domina aqui pelo lado direito, soltou a bola no meio, no peito do Matheus Anjos. Vai, Carlos. Detalhe, esse contragolpe do Mirassol começa de novo com o erro do Kevin. Depois ele vem e consegue consertar. Mas o Kevin precisa urgentemente arrumar isso. Você sabe, Marcelo, quando eu era pequenininho... Faz tempo já. Em Valinhos faz tempo. Não, pequeno eu sou ainda, né? Mas quando eu era mais jovem, né? Mais jovem. Eu queria ser jogador de futebol. E um treino que o Tele Santana fazia muito. Ele pegava os seus jogadores, né? E os caras que não conseguiam trocar passes e mandava os caras ficar tocando bola na parede. Eles faziam uma marcação na parede e falavam, ó, toca nessa marcação, porque o Kevin não acerta passe, velho. Olha o Mirassol de longe pro gol, Ferreira bateu, espalma o goleiro! Vinhas! Espalmou, veio quente, espalmou, tirou dali, a bola sobrou pro time do Mirassol. Fabrício, Daniel, 2 jogadores da Ponte na marcação, a bola se perde e vai embora. E o lance começa numa falta do Camilo em cima do Leonaldo, que o árbitro não marcou. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Marcelo. Ponte Preta nesse momento então, com o mesmo time do primeiro tempo. Igor Vinhas, Thiago Lopes, Fabrício, Léo Santos. Léo Santos tomou cartão. Kevin, Leonaldo, Matheus Anjos, Fecim, Jean Carlos, Ribamar e Luca, o capitão, que também tomou cartão. 2 cartões no jogo para Ponte Preta. O Mirassol de Darley, Rodrigo Ferreira, que acabou de dar esse chutaço de fora da área. Thalisson, Lucão e Pará. Oyama, Neto Moura, que tem cartão, e Camilo, capitão. Fabrício, Daniel, Zeca e o Fabinho, que entrou no lugar do Negueba. Fala, Carlos. Eu vi aí há pouco, né, na camisa da Ponte. Vamos ver lá, segue o jogo aí. Ponte no campo de ataque, bola enfiada na esquerda. Era pro Jean Carlos, Fecim tava na jogada, achei falta, hein? Não deu nada. Melhor pro time do Mirassol, vem transando bola aqui no campo de ataque, bola com o jogador que é o Zeca, tocou no meio pro Neto Moura, pro Fabrício, Daniel, pro Zeca, a linha de fundo, saiu com bola e tudo. Cara, eu tô achando que esse juizão aí, pró Ponte nada, contra a Ponte tudo. E aí, Carlos, segue. Eu vi há pouco aí, né, o GPS da Ponte Preta, aquele marcador, né, de distância que cada jogador percorre. E uma informação que foi passada pelo presidente da Ponte Preta, a Ponte tinha 24 desses aparelhos quando ele assumiu. Você vê como é que a Ponte como é que largaram a Ponte Preta. A Ponte tinha 24, né, catalogados, só que só 2 funcionavam. Interessante. Que fase, hein? A Ponte Preta já há muito tempo, né? A estrutura da Ponte realmente está ficando obsoleta, né? Mas o Marco e isso Berlim influi no campo, tá? Mas o Marco Berlim está tentando. E assim, eu tô dizendo isso, né? Porque o Marco Berlim não vai falar. Né, porque, mais uma vez, eu vou repetir, a gestão do Tiãozinho, o Tiãozinho teve muita importância política na vitória do Marco Berlim. Esse é um ponto. Então, do Marco Berlim a gente não vai ouvir isso, né, mas aos poucos ele vai soltando. Rapaz, a administração do Tiãozinho, que horror, cara. Ó, não pagou cara que corta grama no estádio, não tinha GPS, não tinha camisa para os caras jogar. Jogaram com o uniforme, o primeiro jogo contra o Palmeiras, com o uniforme do time da Copa São Paulo. Teve que mandar lavar, esterilizar para jogar. Rapaz, que horror a administração do Tiãozinho. No dentro do campo, então, pelo amor, né? Você tá ligado nos canais Futebol Interior, a Ponte tem posse de bola aqui no campo de ataque, bola com o Matheus Anjos, intermediária, tocou para Leonardo, de meia direita, cruzou na boca do gol pro Ribamar, Ribamar quase não pegou na bola no primeiro tempo e segue assim no segundo tempo, a bola voltou, sobrou pro Leonardo, toca a bola na direita pra Fecim, dominou pra Matheus Anjos, toca pro Kevin, acerta o cruzamento, Kevin, na boca do gol, pro Ribamar, brigou, Luca, toca de cabeça pra pegar o goleiro. O Ribamar tem isso, né? Ele dá um calor no zagueiro, subiu, a bola sobrou ali pro Luca de cabeça, fácil pro goleiro que fez a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável.
Mirassol também erra passe pra caramba, hein? Como erra passe esse time do Mirassol. Também tem Oyama, tem Neto Moura, tem Camilo no time, mas eles vêm pro campo de ataque. Fabinho enfiou, tocou pro Zeca, vai pintar o gol pra trás. Fabrício Daniel chegou de zagueiro, a bola voltou com o Camilo, bateu pro gol, bate na zaga, vai embora. Bateu na zaga, foi embora. Camilo tava livre aqui na entrada da grande área, perna esquerda, queimou pro gol, a bola se perdeu, foi embora. É mais um escanteio pro time do Mirassol, que tá lá no campo de ataque e quer fazer o gol, que seria o primeiro do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Escanteio, Carlos já informa, é o Pará que vai na bola, perna esquerda, lado direito, todos os jogadores do Mirassol no campo de defesa, lá no campo de ataque, o Thalisson tá lá, o Lucão também, Pará pra bola, chuveirão na boca do gol, vem o toque de cabeça, era do Thalisson, pegou mal na bola, a bola se perdeu, foi embora, na verdade não era o Thalisson, era o Lucão que tava lá, o Thalisson tentou pegar a segunda bola, aquela que veio raspada, mas não conseguiu, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time da Ponte Preta, vai Carlos. Sexto escanteio no jogo, todos pro Mirassol, lembrando que uma informação, a Ponte Preta teve 54,7% de posse de bola no primeiro tempo, depois de muito tempo, a Ponte termina um primeiro tempo com mais posse de bola do que o adversário. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 7 minutos e 40 passados desse segundo tempo. Olha o Mirassol, chute de longe pro gol. A bola se perde e vai embora. No placar, 0 Mirassol, 0 Ponte Preta, Carlos. Campeonato Paulista, Série A2, mais cedo. Ederaldo Poi transmitiu com os canais Futebol Interior. Lemense e Rio Claro empataram 0-0. A bola tá rolando pela Série A2 para Taubaté e Juventus. 0-0. Daqui a pouco, 8h30 da noite, Série A1, Campeonato Paulista. A bola rola, tem Guarani e Santo André. Lucas de Souza transmite o jogo. Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Claudine Corse aqui nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu com você aqui nos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a macaca, seja muito bem-vindo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Fabinho entrou bem no jogo, pegou essa bola aqui lado esquerdo pro time do Mirassol, pro Pará, cruzou na boca do gol pro Zeca! Já era. Gol deles, gol do Mirassol. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Fabinho pegou na meia esquerda, tocou pro Pará de primeira, cruzou na boca do gol, falhou a zaga da Ponte Preta. Fabrício tava lá, né? Subiu, não achou nada e aí no costado dele tava o Zeca. O Zeca é artilheiro, mandou a bola pro fundo da rede. Mandou a bola pro fundo da rede. 1 pro Mirassol, 0 pro time da Ponte Preta. Detalhe, selfie do gol, Carlos. Falha do Fabrício, né? Tava na frente, né? A bola veio alta, eu entendo, mas não achou a bola, não achou o tempo da bola, né? E também nem sabia que o Zeca estava atrás dele. O Zeca é artilheiro, faz o 6º gol dele na competição. Cruzamento que veio aqui do Pará, da ponta esquerda, tá aberto o placar, 1 pro Mirassol, 0 pra Ponte. Você ter jogador ruim no elenco, cara, vai dar nisso, cara. É flertar com o perigo. Fabrício, Kevin, né? Até que hoje não estão fazendo tanta caca, mas quando precisa mesmo, eles acusam o golpe. O Fabrício é líder do grupo, a gente já percebe aí, ele que toma a palavra, mas é muito fraco. O Fabrício é muito fraco, cara. O Fabrício é muito fraco. A Ponte tem um monte de jogador fraco no elenco, né? Não dá, cara. 15º gol que a Ponte toma é a pior defesa da competição, menos 8 de saldo. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. 10 minutos passados, o segundo tempo de jogo, o placar no Maião, confere comigo. E o placar do jogo é esse. Mirassol tem 1, gol agora há pouco do Zeca, 0 pra Ponte. Olha a Ponte, campo de ataque, Matheus Anjos pra lá, pra cá. É lerdo esse Matheus Anjos também, hein? Tira também, hein? Chegou o Oyama, meteu a bola pra lá de escanteio pro time da Ponte. Vai, Carlos. Daqui a pouco, 8h30 da noite, tem nos canais Futebol Interior, Guarani e Santo André com o Lucas de Souza.
Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, escanteio pra ponte. Vai, Matheus Anjos, cala minha boca. Vai pra bola no escanteio, chuveirão na boca do gol. Toque de cabeça pra pegar o goleiro. Fabrício tava lá, golpeou de cabeça, pegou o goleiro. Pegou o Darley e já liga o campo de ataque. Tocou a bola pro Fabrício Daniel. Chega pra cima dele o Kevin. Ganha essa bola, queria lateral pra ponte, lateral. É pro time do Mirassol. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você que tá com a gente no YouTube, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, mete o dedo no joinha lá, compartilhe a nossa transmissão, esse sofrimento que é a Ponte Preta, mas estamos firmes e fortes. Vamos com a macaca em qualquer divisão, porque os caras estão fazendo força para jogar outras divisões, viu? E não é culpa do Eberlin não, tá, gente? Tá certo que foi ele que montou esse time ruim aí, mas olha, os presidentes, todos eles com a batuta de Sérgio Carnielli, fizeram essa papelada aí no time da Ponte Preta. Um time que não tem estrutura, tem uniforme pra jogar, e estamos aí capengando no Campeonato Paulista, já não é desse ano, há outros anos também. E olha que o Mirassol, futebol do Mirassol hoje é bem pequenininho também, viu? Pelo menos no jogo de hoje. Neto Moura dominou pra lá, pra cá, entrada na grande área, chega a zaga da Ponte, tira. Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vai, cara. Mirassol vai a 18 pontos nesse momento, líder do grupo B, passa o Palmeiras, 18 pontos, claro, o Palmeiras tem um jogo a menos, tem 16, é o segundo colocado, o Botafogo tem 12 e o Ituano 11 pontos, o Mirassol está indo a 18 pontos ganhos, mais 3 rodadas aí, claro, tem o jogo do Botafogo amanhã, que vamos transmitir aqui nos canais Futebol Interior, mas... Contudo e entretanto, o Mirassol já está abrindo 6 pontos aí do terceiro colocado do grupo. Amanhã o Botafogo joga contra o São Bernardo, jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E a Ponte Preta, com esse resultado, vai ficando na terceira colocação do seu grupo com 7 pontos, só que com 9 jogos, né? O Santo André, por exemplo, joga daqui a pouco, tem 7 pontos, um jogo a menos. É isso, Carlos trazendo todas as informações, acompanhando o placar ao vivo do portal Futebol Interior, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E o Hélio dos Anjos que não mexe no time, Frank Francisco, 13 minutos, segundo tempo, 1-0 pros caras. Marcelo, mas é bastante complicado, né? A gente tem que pontuar as coisas com calma. A equipe vinha bem, infelizmente uma falha individual, como sempre na Ponte, erros infantis. Vai me perdoar, né? Mas a colocação do Fabrício não foi legal e ainda não olhou. E atrás dele tava só o Zeca, velho. Adivinha? Agora a gente podia aí ter uma mexidinha, né? Sair o Matheus Anjos e entrar o João Pedro. Ele tem que tentar alguma coisa, Marcelo. Senão vai ficar difícil. Sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos resultados. E o árbitro agora tem uma DR ali, não sabe se ele marca a falta pra Ponte, pro Mirassol, Ponte. Ô Carlos, eu vou dar um tempo pra você pegar os bancários aí da Ponte Preta, que é importante a gente saber os jogadores do banco de reservas, pra ver se são reforços, se podem mudar alguma coisa, ou se vão piorar o time. Mas antes, deixa eu registrar aqui a bancada virtual aqui no Facebook, todo mundo que tá com a gente, Ronaldo de Lima, Joel da Silva, o Rodrigo Heitor, boa sorte na sua caminhada, na sua empreitada aí, queridão. Ronaldo Queiroz, Neuri Menezes, Roberto Santos, Anderson Luiz Grigoleto, fala Grigo, Carlos Ribeiro, Roberto Santos, Ronaldo Queiroz, tá todo mundo acompanhando a gente. Carlos vai falar já porque o Mirassol vem, Camilo, deu pro Fabrício uma bomba! Fora! Pra fora do gol, se vai pro gol, um abraço. O Igor Vias não ia chegar nem daqui 2 anos nessa bola. Vai, Carlos, opções aí do nosso Hélio dos Anjos no banco de reserva. Kaique pro gol, Norberto pra lateral direita, Marco Júnior de volante, João Pedro meio atacante, Josiel centroavante, Pedrinho atacante, Igor Formiga lateral direito, Niltinho atacante, Douglas Mendes zagueiro e André Luiz volante. Dá pra acabar com esse esquema de 3 zagueiros. Olha a Ponte entregando, Fabrício chegou no carrinho, agora conseguiu consertar a caca do Jean Carlos, mas o Jean Carlos também não tá bem no jogo, hein? Jean Carlos tá mal. Eu tentaria uma coisa diferente, por exemplo, é que ele já colocou o Norberto ali, mas tem o Formiga, né? O Igor Formiga no banco. Não dá também, viu, Carlos? Põe o cara da lateral esquerda, tira esse Jean Carlos que não tá jogando nada, vocês estão pegando no pé do Matheus Anjos aí, mas coitado, tá tentando. Mas não dá pra tirar um dos 3 zagueiros, pô? Não. Coloca o Marco Júnior, que é um cara que chega no ataque também. Eu tiraria o Fabrício e colocaria o Marco Júnior. Põe o João Pedro, põe o Pedrinho, muda esse time aí, já mexe 5 logo de uma vez. Muda esse time aí, Hélio dos Anjos.
Muda esse time aí. Mas a Ponte recupera a posse de bola. É que o Mirassol gosta de dar bola pra Ponte também. Recupera Luca, deu a bola pra Fecim. Fecim tá perdidaço também pela direita aqui. Tocou pro Leonaldi. Leonaldi domina. Toca a bola aí, ó. Não tem o que fazer o Léo Santos. Ele é lento. Não dá pra jogar nessa posição, gente. Não dá. Aí chegou o Fabrício, foi falta. Era o Zeca que tava na bola, foi falta. Foi falta em cima. O árbitro não deu. É fraco esse árbitro aí, o Douglas Marques, hein? É fraco, era falta pros caras, ele não deu. Sorte Marcelo. nossa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Marcelo. Movimentação lá, hein, Carlos? Norberto, camisa número 2, vai entrar, e o Niltinho, 32. Norberto e Niltinho já no time da Ponte. Vamos lá, vamos ver quem que vai sair. Espero que ele acabe com esse sistema aí de 3 zagueiros, né? Porque não tá funcionando, gente. E não tá foi funcionando. nada no Zeca ali, viu, Marcelo? Você achou que não? Nada. Posse de bola pro time da Ponte pela direita, bola com o Fecim. Dominou, tocou pra Kevin. Vai, não tem força pra cruzar o Kevin. Aí pôs no peito do Lucão que meteu o pé na bola, tirou dali, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Roberto Santos está dizendo, nós somos o pior time do campeonato. Será que esse elenco está destinado a derrubar a Ponte? Está dizendo o Ronaldo Queiroz. Carlos Ribeiro diz que vai piorar a situação. Ronaldo Queiroz, vamos Ponte. Carlos Ribeiro, João Pedro e Marco Júnior. Mas não são esses que vão entrar não, viu? Ô queridão, por enquanto não. Pega a folha de pagamento do Mirassol, duvido que seja maior que a da Ponte. Olha a Ponte, quem sabe para empatar o jogo, passa por todo mundo. Cruzamento que veio lá da esquerda. A chegada do Jean Carlos é boa pela esquerda, mas aí ele cruzou errado. Tava Fecim na direita, tava também o Ribamar. A bola se perde, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Muito bem. Norberto Barbudinho tá entrando, me parece. No lugar do placa Jean 13, Carlos. né? Jean Carlos foi embora, Carlos? Jean Carlos é o primeiro que sai, né? Norberto, camisa número 2, na vaga do Jean Carlos. E o Niltinho tá saindo Fecim. Acho que mexe errado, hein? Entra Niltinho, sai Fecim. Niltinho, camisa número 32, na vaga do Fecim 20. Pra mim mexeu errado nas duas. Não, o Jean Carlos tinha que sair. Você acha? Ah, sim. Vem o time da Ponte pela direita, bola com o Niltinho. Vai pra cima da marcação do Pará, foi absorvido pela marcação. Pará saiu jogando, tocou a bola pro artilheiro do jogo. Zeca deu a bola pra Luiz Oyama. Japonesinho bom de bola, como o Carlos chamava quando ele tava na Ponte Preta. Passe errado, mais um do Luiz Oyama. Não sei quem erra mais passe, cara. Se é o Luiz Oyama ou se é o Léo Santos da Ponte. Posse de bola, ou o Fecim, ou o Kevin da Ponte. Luiz Oyama gosta de errar passe. Bola aqui no campo de defesa. Olha o Fabrício, rapaz, meteu o bico na bola, ela foi em direção do gol. Ele podia fazer esse gol espírita aí, né? Quem sabe, né? Pra dar uma acalmada nos ânimos do torcedor da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pra mim, erra nas duas alterações. E pra você, FF da Rádio Futebol Interior, Frank Francisco. Eu vou ser sincero, gostei da saída do Jean Carlos. Inverte os laterais pra gente passar menos sufoco, porque infelizmente o Jean não tava legal. E o Fecim pelo Niltinho tentar mexer um pouco o caldeirão, né, gente? O Fecim tava perdido, Marcelo, você tinha acabado de falar, ele não encaixou. Norberto, pela direita, cruzou na boca do gol, Luca! Gol! Já era! Gol! Ponte é do Luca, faz o L aí, Luca! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Cruzamento do Norberto na cabeça do Luca, quero ver a posição do Luca, pra mim posição legal. Trivela do Norberto, o Lucas Schlapp nela, pra botar a bola no fundo da rede. Luca, artilheiro do Campeonato Paulista. Luca. A Ponte fez 8 gols no campeonato, Luca fez 6. Luca pode comemorar a festa toda sua da torcida da Ponte. Empata o jogo no Maião. Luca, pra empatar o jogo pra Ponte. Jogo difícil, jogo complicado. A Ponte errando demais, mas ele
erra muito pouco. Se a bola chegar, ele faz. Luca, número 9 no costado. Ponte Preta empata o jogo. Marca de 19 minutos passados do segundo tempo, tá no placar. Ponte Preta 1, Luca. Mirassol também 1. Detalhe, a selfie do gol da Ponte aí, Carlos. Parece replay do gol do time do Mirassol, né? Replay do gol do Mirassol. Só que do Mirassol, um lance aconteceu do lado esquerdo. A zaga falhou do Mirassol também, na minha opinião. O Lucão deixou o Luca atrás dele e o Luca meteu a cabeça na bola. O Norberto, com 2 minutos em campo, fez muito mais do que o Jean Carlos o jogo todo. Norberto cruzou, assistência do Norberto por 6º gol do Luca, o 8º da Ponte na competição. A Ponte vai a 8 pontos, retoma de novo a 3ª colocação no grupo C desse Campeonato Paulista. O Mirassol volta para a 2ª colocação no seu grupo no Campeonato Paulista, vai a 17 pontos. O Palmeiras é o líder com 18. Ponte e Mirassol tudo igual 1-1, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quando o Mirassol era melhor no jogo, a Ponte chegou, golpeou de cabeça o Luca, bola pro fundo da rede, empata o jogo aí, errou mais um passe no meio, o time da Ponte. Léo Santos tá cansado, viu? Léo Santos Passou tá da hora de mexer, vamos combinar, gente. Tem que tirar. Eu ainda tiraria o Fabrício, né? Eu tiraria o Fabrício. Qual deles tem cartão? O que tem cartão Thiago Lopes, aliás, o Thiago Lopes, tomou Carlos, agora, tomou isso. isso. Tomou um cartão agora. Então, Thiago Lopes, Léo Santos na zaga, cartão, e também o Luca, né? Isso, o Fabrício não tem cartão, mas eu tiraria o Léo Santos. O Léo Santos, além de ter cartão, tá cansadão. Correu demais, né? Correu demais. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Chegamos na metade desse segundo tempo, 22 minutos e meio passados. Segundo tempo. E o placar do jogo é esse. Zeca pro Mirassol, Luca pra Ponte. Tá tudo igual, tudo empatado, viu, Carlos? 1-1. Campeonato Paulista, Série A2, bola rolando pra Taubaté e Juventus. Tá tudo igual, 0-0. Jogo no segundo tempo. Mais cedo, Lemense e Rio Claro ficaram no 0-0 e o Daraldo Poi transmitiu o jogo. Daqui a pouco, 8h30 da noite, nos canais Futebol Interior, Rede Brasil Play FM. Você vai conferir Guarani, Santo André. Lucas de Souza dá um recado aqui nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Os caras vêm, Mirassol, campo de ataque. Tá cansado também o centroavantão lá, hein? Cadê o pro Ribamar também, hein? Tinha uns 4, 5 aí que estão com a língua pra fora. Mas não pode tirar todo mundo também, né? Só tem mais 3 alterações aí, hein? Só tem mais 3 alterações. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Já vou abraçar a rapaziada que tá na arquibancada virtual, YouTube, Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão. Vai ser um prazer ter você compartilhando, dando a moral pra gente. Seja humilde, dê a moral pra gente, compartilhe a nossa transmissão. Você que tá no Facebook Futebol Interior também, já vou falar de você. Você que tá nas parceiras, Rede Brasil Play, FM 93.5, 102.1 nos Estados Unidos. Que honra tá falando pra você aí nos Estados Unidos. Você que tá na Araraquara News, você que tá na CIN, Web Rádio Bariri, tá todo mundo ligado. Aqui nos canais Futebol Interior, vem Mirassol, campo de ataque, bola enfiada na frente, Fabrício. Com ele o Zeca, e o Zeca sentiu, hein? O Zeca sentiu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Já o Mirassol vai mexer. Enquanto isso, o Neuri Menezes, Roberto Santos, Carlos Ribeiro, Ronaldo Queiroz, Roberto Santos de novo, o Luiz Augusto Duarte, o Sérgio Pasquini. Quem mais aqui? Neuri Menezes de novo. Todo mundo gritando gol, 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 gol. Chega antes, Marcelo, também. O importante é que você tá nos ouvindo. Vai, Carlos. Vamos lá. Sai Camilo, capitão do time com a 10. Entra o Luiz Fernando, camisa número 18. Luiz Fernando, número 18 na vaga do Camilo. E o Zeca, autor do gol, saiu para a entrada do centroavante Rafael Silva. Sai Zeca 9, entra outro centroavante, Rafael Silva, camisa número 19, mais 2 alterações aí no time do técnico Eduardo Batista. Camilo e Zeca. O Zeca saiu sentindo, hein? Sim, saiu sentindo a contusão. O Zeca, jogador da equipe do Mirassol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Eu acho que o único da Ponte que não tá cansado é o Anjos, mas também ele não corre, né? É o jeito dele jogar, mas não tá cansado não. Olha o Thiagão pro Niltinho, daí queimou pro gol, pegou o goleiro. Pegou o goleiro, tentou, meteu um bico na bola, aquele mini míssil aleatório. O Carlos já vai lá no nosso YouTube, hein? No YouTube Futebol Interior. O Luca vai fazer mais um, tá dizendo aqui o Charles, Thiago Rosa, é um dos antes. O Rafael Matias. O Rafael, não tem como, o Facebook do Futebol Interior não dá, né? Aqui aceita todas as vibes. Mas é isso, não tem problema, cara, deixa eles. O importante é que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Leonaldi. Leonaldi sentiu, Carlos? Sentiu. Você já sentiu alguma vez na sua vida, Várias Carlos? vezes, aliás, vivo sentindo. Leonaldi tá ali, tá sentindo cãibra, o jogador da equipe da Ponte. Vai ter alteração no time da Ponte, porque a bandeira tá levantada ali. Acho que não vai dar pro Leonaldi não, daqui a pouco eu confirmo. E o Zeca sai aí balançando a cabeça. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Alteração. Tá explicado. Vai, Carlos. Marco Júnior, 15, tá no jogo. Leonaldi, sentindo cãibras. Tá fora. E outro que vai entrar é o Gabriel. João Pedro. João Pedro. Vai entrar, camisa número 18. João Pedro no lugar do Matheus Anjos. João Pedro, 18, é a camisa dele. Entra no lugar do Matheus Anjos, 16. E o Leonaldi saiu, camisa 5, para a entrada do Marco Júnior, 15. No time da Ponte Preta, quarta alteração do técnico Hélio dos Anjos. Marco Júnior tá fortinho, hein? Acho que por isso a explicação dele não tá jogando, né? Tá fortinho o Marco Júnior, hein? João Pedro também. E aí, meu comentarista Frank Francisco, tem internauta perguntando como é que tá a Ponte no jogo de hoje. Eu vou passar essa bola pra você, Frank. Marcelo, a gente já falou bastante sobre isso, né? O posicionamento em campo, a briga, a luta, a marcação, não podemos falar não. A Ponte hoje está tendo, né? Graças a Deus. Devagar ele vai encaixar o time aí. E eu gostei das alterações, Marcelo. Das 4, tá? Vamos ver como é que vai ser essas duas últimas agora. Quando eu disse que o Hélio dos Anjos errou nas alterações, não errou em quem entrou, tá? Errou em quem saiu, na minha visão, né? Eu não teria tirado o Fecim, por exemplo. Posse de bola pro time da Ponte Preta, Marco Júnior já chegou, dando cartão de visita, errou o passe, dá contragolpe pro time do Mirassol, trabalhando por ali com o Fabinho. Fabinho entrou bem no jogo, na verdade é o número 18 que tá lá, é o 18, Luiz Fernando. Dominou aqui pelo lado esquerdo, chegou, fez a falta, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Corsá. Fala, Corsá. Deixa eu abraçar aqui no YouTube o Josiel Alves, tá ligado com a gente, Fabiano Brasil, o Walter Gomes escreveu que também tá com a macaca. Obrigado todo mundo aí pela participação. E vem os caras, Mirassol, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, explode na zaga, vai embora! Explode na zaga, vai embora! Tava por lá o Fabinho para fazer o cruzamento, jogador da Ponte arriou por ali, caído. Parece o André Luiz? Que tá caído dentro da grande área, vamos confirmar. Não, é o Thiagão, é o Thiagão. Thiago Lopes. Olha, se o Thiago Lopes não se joga nessa bola... Pegou naquele lugar. Não pegou na mão não, né, Carlos? Não. Pegou na área de lazer, né? E dói, demora uns 10 minutos pro cara voltar à consciência, hein? Dói. Canais Futebol Interior aqui. Já, pera aí. Segura o teaser, locutor. Narrador, segura o teaser. Pará. Porque é escanteio. Lado direito, Pará. É escanteio. Mais um no jogo. A Ponte acho que não teve nenhum escanteio no jogo. Um só, né? Vai pra bola, Pará. Tá todo mundo se pegando. Dentro da grande área lá tá aparecendo casa de swing. Vai pra bola, Pará. Perna esquerda, cruzou na boca do gol. Dá um murro na bola, tira dali. O meu coordenador não gosta que eu falo isso. Quando os caras estão se pegando dentro da grande área. Mas fica parecendo casa de swing. Você tá muito pornográfico, né? Todo mundo se pegando dentro da grande área. Transando com a bola. Casa Aliás, de swing. o futebol, ele tem umas frases que são de dúbio sentido. Por exemplo, vou te falar uma aqui. Ah, meu Deus. Entrou com bola e tudo. Mas não tem essa frase no futebol? A Copa do Mundo já começou no portal Futebol Interior. Toda terça-feira, Vicente Dátoli traz novidades e opinião. Só aqui no Futebol Interior. Vou precisar fazer mais 5 vezes isso, viu, Marcelo? Se vira aí.
Mas não é, se você for ver, cara... Não, Marcelo, vamos pro jogo, esquece esse Não, negócio. tô no jogo. Esquece essa bobagem. E eu tenho que girar. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Passados 30 minutos deste segundo tempo. O placar do jogo é esse. Ah, no placar conto pra você. Tá tudo igual, 1 Mirassol, 1 Ponte Preta. Campeonato Paulista, Série A2, daqui a pouco, a bola rola, 8h30 da noite, Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani Santo André, o Lucas de Souza transmite aqui nos canais de Futebol Interior. Amanhã, 11 da manhã, com a equipe do Célio Campos, equipe Gol de Placa e Rádio Futebol Interior, tem Corinthians e RB Bragantino. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais de Futebol Interior, pela esquerda vem Macaca, campo de ataque, João Pedro cruzou na boca do gol, chega a zaga, tira dali, Amarelo. o árbitro vai mandar mais um cartão pra Ponte Preta. Kevin, camisa número 25, toma cartão e anote aí, Marcelo. Tava pendurado, será o Kevin? O Kevin, vou confirmar aqui pra você. Espero que sim. Nos canais de Futebol Interior, 2 alterações no time do Mirassol, as 2 últimas. Anote aí, Neto Moura foi embora, entrou o 16, Daniel tá no jogo. E o Certo. Fabrício Daniel, camisa 7, foi embora, entrou o 22, Rafael Oller, 22 na vaga do Fabrício Daniel. E o Daniel, 16, entrou na vaga do Neto Moura e confirma aí, então, o cartão pro Kevin, lateral direito da Macaca. Muito bem, tem jogador da Ponte caído no gramado, tem jogador do Mirassol sentindo também, vai entrar o departamento médico, a maca também motorizada, né? Porque tem muita gente que fala maca móvel, mas se ela é maca, ela já é móvel, né? Então é a maca motorizada que está entrando no gramado do Maião. E aí, meu comentarista Frank Francisco, diz pra mim, cara... Segue 1-1. Eu acho que esse 1 ponto vai ser muito importante aí pra luta contra o rebaixamento. E você, Frank? Ah, com certeza. Eu falava no início da transmissão, né, Marcelo? Um empate, para o meu ver, seria um bom resultado. Mas ainda continuo acreditando na nossa Macaca, cara. Vamos acreditar. Vai sair um segundo gol aí. E eu tô vendo o Pedrinho, hein, ô Marcelo? Pode ser que entre o Pedrinho, o Luca caiu ali. Camisa 21, Pedrinho, vai ser a última alteração no time da Ponte já, viu? Vou até marcar aqui então. Se ele não entrar depois, você paga uma paçoquinha pra mim, tá bom? Pedrinho, só fica esperando saber quem que vai sair. Tem um jogador da Ponte caído lá. É o Luca. É o Luca, né? É o Luca. Então vai sair o Luca, será? E o Luca tá bravo com alguém lá, hein? Tá bravo com alguém, o Luca, e provavelmente com o jogador do Mirassol. E a torcida tá pé da vida com o Luca também. Capitão da Ponte, capitão do Mirassol já saiu, Camilo. Capitão da Ponte tá saindo agora, confirmado, né, Carlos? Isso, sai Luca, centroavante, camisa 9 da Macaca. Entra Pedrinho, menino da base no time da Ponte. Portanto, o Luca vai embora. Pedrinho, número 21, tá no jogo da Macaca. A 5ª e última alteração do Hélio dos Anjos. Aliás, pra sua alegria, Marcelo, todo mundo mexeu. Os 2 treinadores usaram as 5 alterações. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Se o Luca, do jeito que eu tô imaginando ali, não sei se ele saiu cansado ou contundido. Rapaz, se o Luca se contundir, nós estamos fritos nesse campeonato, hein? Olha o Mirassol, vem os caras de novo pela direita, vai trabalhando com o Rodrigo Ferreira, pensa, toca a bola no meio, tentou o Luiz Oyama, chegando pra cima do Ribamar, mas ele é forte, aguentou o tranco, solta a bola, toca, vai trabalhando a ponte com o João Pedro, tocou bola pra Norberto, que deu um passe, uma assistência pro gol do Luca, pro Niltinho, opa, chega no carrinho o jogador do Mirassol, Marcelo. na bola, agora sim, era o Luiz Oyama, que tava com a faixa de capitão agora no time do Mirassol, e o Luca saiu com a faixa de capitão, foi embora. Não deu a faixa de capitão pra ninguém o Luca, viu, Carlos? Vai ter que retornar com a faixa de capitão. Só rapidamente aqui, o Niltinho vai pra cobrança do escanteio, o segundo da Ponte. Você perguntou dos pendurados. Ninguém no jogo. O Giancarlo já saiu e o Fábio Sanches nem relacionado foi e o André Luiz não vai entrar, tá no banco de reservas. Esses são os pendurados. Muito bem. Marcelo, gostei da entrada do João Pedro, hein? Olha a Ponte, escanteio, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga, tira meia altura, Niltinho, bate um pouquinho mais alto, queridão, bate um pouquinho mais alto. Rapaz, a TV colocou votação pra melhor em campo lá, a geradora, um tal de Frank, número 21. Não tem nem esse cara no jogo. Escanteio pra Ponte, pela direita vai Niltinho pra bola, 2 escanteios consecutivos, até agora só havia sido 1, cruzou na boca do gol, subiu a zaga, meteu a cabeça na bola, tirou dali. Tem Frank aqui na nossa transmissão. Lá no jogo não tô vendo o Frank, Tem, não. no banco de reservas. O camisa número 21 não entrou e não vai entrar, né? E tá lá pra ser votado como o melhor em campo, hein? Que fase, cara. Que fase, velho. Norberto tocou pro Niltinho. Pro Norberto, invadiu a grande área. Cruzou na boca do gol, escanteio. Tô falando, cara, o Norberto, ó, ele é muito melhor do que o Kevin.
Mas muito melhor do que o Kevin. Mais um escanteio pra Ponte Preta. Mas o Kevin tá quebrando a nossa na lateral esquerda. E por falar em Kevin, ele que vai bater o escanteio agora, mas tem que dar a César o que é de César. O Kevin tá quebrando a nossa na lateral esquerda. Quem sabe na esquerda ele joga melhor porque na direita, porque na direita não joga nada, hein? Vai Kevin, pra bola, chuveirou na boca do gol, passa pelo Ribamar. Passou pelo Ribamar e agora tem que se cuidar porque vai dar contra-ataque pros caras. Aí chega, faz o corte Marco Júnior. Tá forte o Marco Júnior. Ih, rapaz, zicou porque o Mirassol acertou o passe, Oyama. Ligou, tocou na frente pro Waller. Correu, evitou a saída. Chega Marco Júnior. Vai na caça, faz a falta. Mata a jogada, Marco Júnior. Mata a jogada, Júnior. Tocou na entrada da grande área pro Rafael Silva. Dominou, trabalhou, tocou. É pro Pará. Experimentou, perna esquerda pro gol. Jogou em Rio Preto, ainda bem. Ainda bem. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa... Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Meu comentarista me cutucou, quer falar? Fala, Frank Francisco. Achei muito interessante a entrada do João Pedro. É um meia que eu gosto, inteligente, toca de primeira, não prende bola, procura fazer lançamento... Gente, eu acho que tá começando a surgir o nome pra meia cancha, hein? Vamos agora. E o Fabrício quase fazendo um M de novo ali, cara. Foi jogar a bola pra frente, o cara chegou do Mirassol, número 18, o Luiz Fernando, na grande área, ele bateu contra o Luiz Fernando. E a Ponte sai jogando aqui, propondo o jogo no campo de defesa. E todo o time do Mirassol avançado, a Ponte ganhou uma falta agora do Pedrinho. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Passados 37 do segundo tempo. E o placar do jogo é esse. A Ponte empatou com o Luca, que saiu machucado. 1 pra Ponte, 1 pro Mirassol, Carlos. Campeonato Paulista, Série A1, já, 8h30 da noite, tem Guarani e Santo André. Também às 8h30, Ferroviária e Ituano, Guarani e Santo André, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Claudinei Corsi no comando aqui dos canais Futebol Interior. Conosco a Rede Brasil Play FM, portal Araraquara News. Marcelo. E vem o time do Mirassol pela direita. Posse de bola, campo de ataque, vem cruzamento na boca do gol, pro Rafael Silva, chega a zaga da Ponte Preta pra tirar dali. Os caras estão chegando, os caras não desistem, persistem. É lateral, posse de bola, campo de ataque, lado direito, favorece o time amarelo, favorece o time do Mirassol, vai pra bola Rodrigo Ferreira. Seja bem-vindo, você que tá no YouTube Futebol Interior, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão, fique à vontade. O Batata tá dizendo que tá ouvindo a gente atrás do gol, acompanhando a gente. Ele falou: Marcelo, não é Rio Preto não, atrás do gol aqui é Bálsamo. Olha o Mirassol, chute pro gol, pra fora do gol. Na onde foi essa bola agora do Rafael Oller? Bálsamo, então tá bom, Batata. Eu não sou muito bom de geografia não, viu? Marcelo. Abraço pra você, queridão. Fala, Carlos. Um abraço aqui pro pessoal da CIN, Central Interativa News e também da Web Rádio Bariri, o Edson Carlos e toda a equipe, pessoal da Araraquara News, portal Araraquara News e a Rede Brasil Play FM, que vai continuar conosco na transmissão dos canais Futebol Interior. Abraçando também o pessoal do Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, Monte Santo, São Paulo, capital, São Luís do Maranhão, Juazeiro do Norte no Ceará, Santo André, Campo Grande, Curitiba, Vitória de Santo Antônio, Lages, Campina Grande. Pessoal que tá ligado com a gente também pelo site futebolinterior.com.br/rádio e pelo aplicativo no canal de áudio do Futebol Interior. Muito bem, abraçando a rapaziada que tá junto com a gente, seja muito bem-vindo, você que tá acompanhando o Futebol Interior no YouTube, se inscreva no nosso canal. Ih, rapaz, agora o Niltinho deixou o cotovelo ali no jogador do Mirassol e agora pra ajudar ele empurra. Vai tomar cartão. Ele já tinha deixado o cotovelo, agora ele vai e empurra o Oller. Ele vai e empurra o Oller. Tem que tomar cuidado, porque empatando o jogo, ficar com a menos fica difícil. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha a Ponte, Niltinho, chuveirão na boca do gol. Ribamar tava lá, a bola ficou com o goleiro. Agora eles consertaram lá. Eles estão no craque do jogo, Zeca, Luca e agora sim Rodrigo Ferreira. Muito bem, a geração ali das imagens. Abraçando a rapaziada que tá junto com a gente, Raul Eduardo, torcedor do Mirassol, o Ronaldo, Rafael Matias, o Edson Carlos Jimenez. Marcelo, essa frase também é do futebol. Bola levantada na área, ele veio por trás e espetou. Ô Edson. Gol da Ponte, Lucas. Ô Edson. Foi falado pelo Carlos. Por favor, Edson. Tem outras.
penetrou pelo centro, enfim, tem outras. Olha a Ponte, Pedrinho dominou, tocou pro Niltinho, chuta Niltinho pro gol, quase! Chegou ali no carrinho na pequena área, o Pedrinho tocou pro Niltinho, bico esquerdo da grande área, chutou cruzado, e aí o Ribamar se jogou, fez como o Edson Carlos, Célio Campos, eles que se jogam lá em São Paulo, a bola passou, quase, a Ponte vai pro vira-vira, de virada é mais gostoso, né, Carlos? É mais uma frase bem pornográfica essa sua, né? O Pedrinho fez o passe lá na ponta esquerda e achou ali o jogador da Macaca que bateu forte pro gol, o Niltinho, ela passou. O Ribamar se jogou, mas não achou, ela saiu. Tá 1-1, Ponte e Mirassol, Marcelo. Manda um abraço pro João Bortolotto, tá em Americana, São Paulo, tá na audiência. Aliás, Cartão. Americana, você que vai pra Americana, vai com paciência pra parar ali na área azul, porque eu vou falar um negócio pra você, haja paciência. Cartão. Lá em Americana, na zona azul de Americana. Vai, Carlos. Luiz Oyama, que agora é capitão do time do Mirassol, com a saída do Camilo, tomou cartão aqui, falta em cima do Niltinho. Só falta em cima do Pedrinho. Pedrinho entrou bem no jogo, hein? Pegaram o menino da Ponte. Falta pra Macaca, amarelo pro Luiz Oyama. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digital dos canais Futebol Interior, marcando pra você 41 minutos e meio, 41 e meio segundo tempo. Te contei não, eu conto pra você, tá tudo igual. 1 Ponte, 1 Mirassol. Carlos, peraí, o Kevin tá na bola, falta em cima do Kevin. Então tá, confirma. 1 Mirassol, 1 Ponte, Carlos. Série A2, Campeonato Paulista, bola rolando para Taubaté e Juventus. Segundo tempo, finalzinho de jogo, tá 0-0. Mais cedo, o Alemense empatou com o Rio Claro, 0-0. Esse jogo teve transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. Ainda pela Série A2, terminou Velo Clube 0, Portuguesa 1. Mais uma vitória da Lusa, Linense 1, Primavera 1. 15 de Piracicaba 3. Red Bull Brasil 0, Monte Azul e Portuguesa Santista empataram em 0-0. Amanhã tem Oeste e São Bento. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaco, Edu Dias tá com a gente também, diz que tá 100% na sintonia. Salve, irmãos Corsato e FF, tá todo mundo acompanhando a gente. Obrigado, rapaziada que tá aqui no YouTube, você que tá no Facebook também, eu tô no Facebook. Se não tô mandando abraço pra você no YouTube, é o Carlos que tem que tomar conta lá do YouTube. Marco Júnior, recebeu a bola do Norberto, solta a bola aqui pelo campo de defesa pro Tiagão. Tiagão deu pra Fabrício, Fabrício domina, solta a bola pro Marco Júnior. 2 jogadores do Mirassol aqui fazendo a carga, ele solta a bola pro Fabrício. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Marcelo. Acabando a nossa transmissão, já tem mais transmissão aqui nos canais Futebol Interior, tem Guarani e Santo André e Guarani, vai Carlos. Lá no YouTube, Bianor Melo, é mais um que tá lá no campo, tá ligado com a gente, obrigado, viu Bianor, valeu. Gustavo Ribeiro de Souza, o Café Leite, também tá ligado com a gente lá no YouTube, Gustavo Coelho, Joel da Silva, Fabiano Brasil, todo mundo ligado na sua transmissão. José Acácio tá com a gente também, mandando um vai, Macaca, dá tempo ainda. 43 minutos passados desse segundo tempo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Felipe, aqui não tem nada, cara. Aqui é tudo dominado. E é porque acabou de entrar o repórter mais bonito do mundo, né? A Copa aqui do no Mundo estúdio. já começou no portal Futebol Interior. Toda terça, Vicente Dátoli traz novidades e opinião. Só aqui no Futebol Interior. Se vira, eu tenho que falar mais 4 vezes isso aí, né? Então, acabou de entrar o repórter mais bonito do mundo aqui no estúdio e tumultuou a nossa transmissão. A Copa do Mundo já começou no portal Futebol Interior. Toda terça, Vicente Dátoli traz novidades e opinião, só aqui no Futebol Interior. Edson Carlos, por favor, mais uma frase daquela pornográfica do futebol. Não. E eu acabo de ver uma bandeira do Guarani que vai jogar daqui a pouco com transmissão dos canais Futebol Interior, lá misturada com a torcida do Mirassol. Aliás, repito, mais uma vez, bom público pagante, Mirassol que joga terça-feira, né, Carlos? Contra o Grêmio. Isso, Copa do Brasil. Mirassol precisa vencer, o Grêmio joga pelo empate. Não vai ser fácil pro Grêmio ganhar no Mirassol não, hein? Não. O Grêmio que vem pianinho aí pra ganhar o jogo do Mirassol, hein? Se bem que o Grêmio não precisa da vitória, ele precisa do empate só, né? Sim. O empate ele se classifica. Sim. Quem precisa vencer, no caso, é o Mirassol. E a Ponte Preta, uma informação. Olha o time do Mirassol. O time do Mirassol também gosta de dar presente, viu? Se bem que o Natal tá longe. Fica com esse negócio de jogo apoiado aí, saindo atrás. Isso aí não tá com nada, cara. A Ponte tá fazendo a pressão. A Ponte acredita ainda. Bola pro Darley, quis saber de conversa não.
A derrota da Ponte pro Cascavel na Copa do Brasil pode complicar a Ponte na próxima edição da Copa do Brasil. Se a Ponte não fazer um campeonato bom na Série B esse ano, a Ponte vai ter dificuldade para pegar ranking na Copa do Brasil. Vamos até 49, informa, Carlos? Isso, vamos até 49. Muito bem. 996624298. É o telefone da Store Colchões. Por que eu tô te passando esse zap? Você vai anotar, 996624298. Vai dizer pra gente qual cama você quer concorrer. Né? Se é de solteiro, se é de casal, cama box, tá? Porque no final do Paulistão vamos presentear você com uma cama lá da Store Colchões. A cama quem vai escolher é você que vai ganhar. Né? Mas pra isso você tem que mandar um zap lá pra Store Colchões, 996624298. E boa sorte pra você. Abraçando a rapaziada. Será que vamos chegar a 3 dígitos aqui no Facebook? Abraçando a rapaziada do Facebook. Obrigado. Você que tá junto com a gente na arquibancada virtual. Facebook, compartilha a nossa transmissão. Você que tá no YouTube, Futebol Interior, se inscreva no nosso canal. Manda joinha, manda beijo, manda abraço. Use e abuse. 46 minutos. 46 minutos passados do segundo tempo. Daqui a pouquinho tem Guarani, tem Santo André aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte vai empatando, vai indo a 8 pontos do campeonato. Amanhã seca a Inter de Limeira que joga contra o Palmeiras. Palmeiras que vai jogar com um time totalmente misto amanhã. E o Santo André hoje contra o Guarani. Aí eu não sei, cara, o que a gente pode pensar nesse jogo. Olha o Mirassol, bola enfiada na frente, passa por todo mundo. O Oyama, ele deu um tapa na bola ali, era pro Waller, passou pelo Waller, quase chegou no Fabinho, mas a bola fica com o goleiro da Ponte, todo de azul, o Igor Vinhas. A bola vem com o time da Ponte Preta. Boa bola aqui do Ribamar, tocou pro Pedrinho, foi falta, hein? Foi falta, o árbitro, esse árbitro, que árbitro fraco, cara. No jogo de hoje tá apitando nada, hein? Nota 4 pra esse árbitro aí. Foi falta, cara. Foi falta em cima do Pedrinho. E ele não deu, Frank. Ô, Frank, me ajuda aí, Frank. Eu falei desde o começo do jogo, gente. É um bundão esse juiz, velho. Ah, o Pará não foi na bola, não, cara. O Pará, ele só acerta o tornozelo do jogador da Ponte. Ele acertou a bola do tornozelo do Pedrinho. Ah, aí não dá, né, cara? Aí não dá. Marcelo, mas numa dessa o VAR não pode intervir? Não, porque é falta, não tem como o VAR intervir. Se fosse dentro da grande área e ele não desse o pênalti, aí o VAR poderia intervir e ia marcar o pênalti. Mas como era uma falta, tanto que ele parou o jogo, vai dar posse de bola pro time do Mirassol. Bola ao chão, o Lucão tá na bola. Solta aqui pro capitão da equipe do Mirassol. Eu tô curioso pra saber quem ficou de capitão da Ponte, porque o Lucas saiu com a faixa de capitão, né? O Fabrício. Fabrício, portanto, é o capitão da Ponte Preta. Um abraço pra você que tá junto com a gente. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente. Compartilha aqui no Facebook Futebol Interior, a nossa transmissão. Use e abuse. Muito bom ter o seu carinho. Muito bom ter a sua audiência. Sábado que vem tamo junto e misturado de novo mais uma transmissão. Jogo da Ponte contra o Água Santa. Posse de bola pro time do Mirassol. Perdeu, recupera a Ponte. Vai trabalhando o João Pedro. Deu por Fabrício, perdeu. Recupera o Oyama. Na dividida, passe errado. E ele vai dar falta. Cara, ele só dá falta pro Mirassol, velho. Foi falta. Tá certo que foi falta. Mas ele só dá falta pro Mirassol. Eu falei desde o começo do jogo, Marcelo. Eu não gostei da arbitragem. No jogo de hoje tá ridícula, cara. Ridícula. Próximo jogo da Ponte, Carlos, confirma aí. Macaca joga sábado, Água dia Santa? 5. Não, a Ponte joga contra a equipe do... Água Santa, é isso. Achei que era Ituano, mas é Água Santa. Água Santa. No Majestoso. Domingo, sábado, 8h30 da noite no Majestoso. Isso aí, torcedor da Ponte Preta, se puder, dá uma força, né? Vamos ajudar o time, vamos apoiar, porque a torcida da Ponte, se abandonar, cara, fizer igual fizeram alguns dirigentes aí por muitos e muitos anos, se abandonar, deixar ir de vento e popa, olha, é fracasso. Então a torcida da Ponte tem que apoiar, tem que ir junto com o time, tem que colocar pelo menos 5, 6 mil torcedores no Majestoso no sábado. O pessoal do jogo do Guarani vai ter que entrar rapidamente. E não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fraca, arbitragem do Douglas Marques das Flores. Ponto final no jogo, a Ponte traz um pontinho importante de Mirassol. Gol de Luca, 19 minutos do segundo tempo, 1 pra Ponte, 1 pro Mirassol, gol do Zeca. Fim de jogo, destaque final seu, Frank Francisco. Marcelo, gostei, resultado de empate bacana, a Ponte precisava fazer um pontinho hoje e próximo jogo para vitória. O que o treinador nosso prometeu, conseguiu. E quero fazer uma menção honrosa pro Ribamar, hein, gente? Correu e deu o sangue, hein? Isso aí. Carlos Corsato, um abraço, Frank. Seu destaque final, Carlão. Ponte Preta com esse resultado vai a 8 pontos, pontua depois de 3 jogos na Série A
A1 do Campeonato Paulista. O Mirassol consegue o seu segundo empate na competição. Mirassol que também vinha de 2 vitórias seguidas, vai a 17 pontos, fica na segunda colocação do seu grupo. Macaca joga contra o time do Água Santa sábado que vem, 8h30 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Na segunda-feira, na hora da Macaca, a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos e as notas do jogo com o Frank Francisco. Um abraço, tchau. Vem aí a transmissão do Guarani com o Lucas, o Albert, também o nosso Wagner Ferreira e ainda o Claudinei Corsi. Agradecendo a BetChamps, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Pizza do Dadá, Brumas e Store Colchões. Já, Guarani, aqui nos canais Futebol Interior. Valeu, Felipe, aquele abraço e até a próxima. Já era, tchau.